Vamos lá, pessoal. Hoje eu queria pedir para vocês acompanharem a gente aqui, porque é um dia especial para mim, um dia diferente dos outros podcasts que a gente gravou. Primeiro, porque eu tô com a presença do meu pai, não tô com o meu brother hoje aqui, tô com a presença do meu pai. Meu father. Meu father. Não, brother. Pai, valeu. Obrigado. E eu já vou contar o porquê que meu pai tá participando hoje aqui no lugar do meu irmão. Tô com o tio Júnior. O tio Júnior vai preparar uma jantinha legal para nós hoje aqui. Vocês acompanharem. O que vamos ter aqui, tio? Hoje nós vamos ter uma arroz à grega, um chicken no lollipop e para nosso amigo Edson, vamos fazer também uma abobrinha com queijo coalho. O Edson não gosta da abobrinha. Muito amigo do Edson. Muito amigo do Edson. Pessoal, estamos hoje aqui com o pastor Wanderson Domingues. É um dos convidados que eu estou aguardando assim ansiosamente para receber, porque é um estudioso da Bíblia, da teologia, de filosofia. Então hoje a gente vai poder ouvir sobre assuntos aí que realmente ditam a vida da gente, né? E nós vamos tratar de tudo. O pastor estava aqui nos bastidores aqui falando um pouquinho já da área dele, do conhecimento dele, e vocês vão ver que hoje a gente não perde por esperar. Realmente teremos assuntos bem bacanas para conversar. E o meu pai está participando hoje aqui com a gente, porque também é um admirador do pastor e conhecedor também, né, pai? Um pouco, né, da filosofia aí, né? Pelo menos é um interessado, não digo um conhecedor, mas é um interessado do assunto. Quer falar alguma coisa, pai, antes de... Eu acho que, na verdade, você pediu arrego. Porque eu estava aqui pensando, olha só a fria que você está me colocando. Como é que a gente vai... como é que nós vamos tirar proveito de toda essa sabedoria que o pastor tem? Porque você não apresentou ele aqui com todas as qualidades, tudo que eu só vou deixar para ele. Você vai deixar para ele? Vou deixar para ele. Ah, bom. Pastor, eu vou... Então, assim, eu vou fazer o seguinte, mas tudo bem, muito obrigado pela fria que você está me colocando. Eu tenho, se você me permitir, eu permiti, meu você pai. Me permitir, porque eu geralmente eu participo ali, né, do ladinho, de vez em quando, vendo as coisas acontecerem. Mas, pastor, eu queria aqui, se você me permitir, mais uma vez, pedir licença para a gente fazer uma pequena oração, para a gente começar. E quando eu era vereador, eu sempre tive a graça de receber vários pastores lá, muitas pessoas em religião, principalmente da igreja adventista, e sempre os pastores faziam uma oração. Eu nunca fiz. Se você me permitir, na minha humildade, eu vou tentar fazer uma oração, porque eu preciso que Deus nos ilumine hoje. Então, meu Deus, esteja presente hoje aqui para que a gente possa conversar com o nosso pastor Wanderson e que a gente possa aproveitar de todo o conhecimento dele e transmitir para as pessoas que nos assistirem, né, dessa sabedoria que ele teve aprendendo todo esse tempo na vida dele. Senhor, meu Deus, esteja conosco e nos ilumine para que a sua bênção façam que esse podcast, eu nem sei falar direito, mas que seja muito proveitoso para todo mundo que assistir. Muito obrigado, Senhor. Amém. 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 A Deus seja a glória. Pastor, então, por favor, eu gostaria que o senhor falasse. Eu quero já começar com uma pergunta para o pessoal que está acompanhando a gente. E o senhor complementa com a formação dessa resposta. Deus existe? Ou é uma desculpa nossa, uma necessidade do ser humano de criar essa figura para ver essa lambança toda do mundo que a gente vive e corrigir isso? Por favor, explica pra gente e já comenta, e depois já emenda explicando um pouco da sua formação, quem é o pastor Wanderson. Legal, obrigado Cabreira, Thiago, toda a equipe que está aqui. Galera, vocês não fazem ideia de como a gente é bem recebido aqui no Brother Podcast, viu? Você que for convidado, não deixe de vir.
Então, muito obrigado pela recepção, pelo convite, pela confiança. Agradecer também ao Edson, o Edson também, que é o nosso parceiro, que fez essa ponte para a gente poder estar aqui, né? Muito obrigado, viu, Edson, que está aqui nos bastidores. Vou inverter a pergunta, vou falar um pouquinho, então, sobre a formação, né? Diz que é sempre difícil, né, Cabreira, falar da gente, né? Eu me lembro que quando eu comecei, assim, a trabalhar, eu fui capelão no Colégio Adventista de Cotia, e uma vez uma menina, aluna, eu estava andando pelo pátio do colégio, ela puxou a ponta do meu terno, assim, e disse, quem é você, tio? Tava ali uma semana, né? Falei, como, quem sou eu? Sou o capelão do colégio. Ela disse, cadê o antigo? Falei, mandamos para outra escola. Ela disse, eu gostava mais do outro. Aí eu disse, se você me der uma chance, você vai gostar mais de mim. Ela disse, o que você faz aqui, tio? Falei, eu faço muitas coisas. Dou aula de filosofia para todo ensino médio, de religião para todo ensino fundamental, faço capelas, eu administro a escola, eu visito pessoas, eu ajudo a administrar a igreja e tal. E fui falando, né, do que fazia. E quando terminei de falar, ela disse assim, e o senhor, com a mãozinha na cintura, assim, o senhor não trabalha não, só fica fazendo essas coisas, né? A criança é uma maravilha. Então, a gente faz muitas coisas, né? Mas falar um pouquinho da minha formação, eu sou formado em teologia, estou terminando a formação em Direito, também sou professor de Direito, de História Antiga, História do Direito, Filosofia do Direito, professor de Grego, professor de Novo Testamento, de História do Cristianismo, já lecionei no mestrado, no doutorado, no NASP, na Universidade Metodista, já fui pastor aqui na região, aqui da Igreja Adventista, coordenando projetos, já fui capelão, estou no Sul, dentro da Universidade Federal de Santa Maria, trabalhando num projeto universitário. Trabalhei em Londres por um ano ali, mais ou menos, e agora, fim do ano, eu estou indo para Harvard para fazer o meu pós-doutorado lá em Ciência da Religião também e Filosofia. Então, um pouquinho da minha formação teológico-filosófico aí, essa jornada que a gente tem trilhado, né? Eu vou dar um pouquinho da minha formação, sou formado em Educação Física e tô tentando aprender inglês, tô no básico ainda. Mas aprende. Quantos anos o senhor tem, pastor? Eu tenho 39. O senhor não, você, vou chamar de... Pode chamar. Vou tirar essa formalidade. Eu tenho 39 anos. 39 anos? 39 anos. Bem bacana. Eu gosto de línguas. Línguas é uma coisa que eu gosto bastante. Eu falo, não sei fazer muita coisa da vida, não. Eu não tenho muito talento, eu só sou, como dizia Einstein, apaixonadamente curioso pelas coisas, né? Então eu gosto dessa área de exegese, grego, hebraico, inglês, um pouquinho de tudo aí, a gente vai se virando, né? Que bacana. Você fez uma pergunta interessante. Você pode repetir a pergunta pra galera, então? Eu perguntei o seguinte, Deus existe ou foi em algum momento uma necessidade que o ser humano encontrou para achar uma motivação, um motivo de viver, um motivo da gente estar nesse mundo aqui? Sua pergunta, Thiago, ela é muito, muito profunda. É uma pergunta que talvez o pessoal que esteja aí nos assistindo nesse momento se faça essa pergunta, ou já fizeram para você que manifesta alguma fé, alguma crença religiosa. Deus existe, ele é uma necessidade humana para acalmar nossa consciência diante das crises, diante da finitude humana, porque você pode ter o diploma que for, o dinheiro que for, a cultura que for, o poder que for, um dia todos nós não estaremos mais aqui, né? Seria isso, essa criação de Deus? Como estudioso da religião e de história antiga, eu posso lhe confirmar uma coisa. Quando nós estudamos as culturas passadas, mesopotâmicas, quando nós estudamos da Mesopotâmia, egípcia, do Oriente Médio, quando nós estudamos a cultura dos maias e dos incas, você vai encontrar um povo com lei e sem lei, com rei e sem rei, com guerra e sem guerra, com muita cultura, com pouca cultura, mas você nunca vai encontrar um povo sem religião. Em todas as culturas antigas, eles sempre adoravam algo, o maior. E isso nós chamamos de as pegadas de Adão, né? O primeiro homem, segundo a cultura judaico-cristã da Bíblia, as pegadas de Adão na história. E todas as culturas têm algo interessante. Elas têm um criador original, um casal original, elas têm um mal original que adentra o mundo, um irmão que mata o outro e um desastre universal. Isso lembra alguma coisa a vocês? Nossa. Por exemplo, a cultura dos maias aqui. Eles não tiveram contato com a Bíblia. Nós estamos falando aqui da América Central. Eles dizem que a humanidade se formou porque o primeiro semideus, uma espécie de homem divino criado, foi o Quetzalcoatl, e ele foi enganado por um deus serpente voadora a tomar um cálice que somente os deuses podiam tomar. Isso lembra alguma coisa? Uma serpente voadora? E eles não tiveram contato entre si. Então, quando você me pergunta assim, Thiago, Deus existe?
Ou ele é uma necessidade humana apenas? Veja, todo ser humano, ele é religioso. É que alguns são de religiões oficiais, catolicismo, adventismo, metodismo, assembleano, e outros são de religiões não oficiais. Porque o que é a religiosidade? Ela nada mais é do que a crença no imanente, no próximo e no transcendente, o maior. Pega, Tiago, um bebê. Um bebê tem a necessidade, ele é uma página quase em branco. Tem a necessidade do íntimo e do maior? Tem. Tranca um bebê num quarto escuro, ele vai chorar. Aí você diz, é que todo ser humano tem necessidade do transcendente. Vou colocar alguém maior do que ele, um ursão com um olho que brilha no escuro. Ele vai chorar de medo do urso. Aí você diz, não pode ser só maior, tem que ser íntimo. Vou colocar o irmãozinho de 2 anos para ficar com esse bebê. Os dois vão chorar. Mas tem 2 seres humanos que são maiores e íntimos. Se eu pegar esse bebê, ele vai chorar. Eu sou estranho. Mas se o pai e a mãe tomarem no colo, ele vai parar. Porque o maior, transcendente, e o íntimo, o imanente, está ali presente. Em Eclesiastes capítulo 3, verso 11, Salomão diz assim: Deus criou tudo formoso em seu devido tempo. E ao criar o homem, colocou a necessidade do infinito no seu coração. A palavra hebraica ali é olam. Todos nós temos a necessidade do maior, do infinito. Todas as culturas tiveram algo. Todas repetem uma história parecida. E quando você vai para a evidência bíblica da história bíblica, tem um teólogo britânico do século passado chamado Herbert Chesterton, um dos maiores teólogos da história. Ele disse assim: se Jesus não tivesse existido, a mente humana não seria capaz de inventá-lo. Ele vai contra a lógica humana, dos heróis humanos. Todo herói carrega algo do seu criador, né? Ele tem, o Spider-Man é tímido como seu criador, o outro é irado. Jesus não. Ele diz: os valores do meu reino são diferentes. O maior é o menor, o Senhor é quem é servo, primeiro é aquele que sabe ser o último, vive quem morre. Então, eu não acredito que Deus seja apenas uma invenção da mente humana. Quem está nos assistindo pode pensar isso, é uma invenção da mente humana. Mas o infinito está presente em todas as culturas, a necessidade do infinito está presente em cada um de nós. E mesmo em pessoas que não tiveram contato com a Bíblia, em culturas que não tiveram contato com a Bíblia. Todo ser humano tem essa necessidade e todas as culturas tiveram esse transcendente, esse maior dentro deles. Então, se você me pergunta assim, Deus é uma necessidade apenas ou ele é real, ele existe? Veja, se Deus não existe, e é lógico, você pode chamá-lo de Alá, de Jeová, né, de Yahweh, de Jesus, de Deus, de Buda, de universo, de um poder maior, cada um dá um nome. Mas se não existe esse ser maior, como que eu vou explicar algumas questões dessa vida? A necessidade pelo infinito, a forma como a religião transforma a vida das pessoas, milagres que a gente vê acontecer por aí, porque milagres existem, a organização do universo de uma mente projetista altamente inteligente por detrás, um propósito maior em tudo, e pega o corpo humano. Você acha que nós somos feitos para viver 70, 80, 90, 100 anos apenas? Que para aqui? Há algo maior. Então você pode viver, é uma escolha, como se nada existisse, ou entender através das evidências que tudo existe. Tiaguinho me surpreendeu com a pergunta. Mas então, falando então em Jesus, já que você entrou nesse... Eu gostaria de fazer uma pergunta. Jesus veio à Terra. Ele veio para combater ou para ensinar o povo a viver de uma forma diferente daquela que eles estavam vivendo, pelo que a gente percebe, né? Que você poderia me dizer o seguinte: Jesus veio para ir contra o que os sacerdotes, os sumos sacerdotes estavam impondo ao povo. Você poderia falar alguma coisa nessa questão? Assim, a vinda de Jesus, por que ele veio naquele exato momento para combater a coisa? Porque a impressão que dá, pelo que eu leio, pelo que a gente lê no Evangelho, é que ele estava se opondo aos fariseus, aos sumos sacerdotes, ao pessoal, à classe dominante, né, que estava, de uma certa forma, usando o povo. Oprimindo, né? A palavra mais exata aí. Eu gostaria que você falasse para nós, ensinasse a gente, né, essa vinda dele.
Foi esse propósito mesmo? Foi para combater mesmo os sumos sacerdotes? Foi para combater o povo que estava sendo oprimido? Foi nesse momento que ele apareceu? Muito, muito interessante a sua pergunta, né? Porque quando falamos de Deus, da religião, nessa cultura bíblica que nós temos, não tem como ignorar Jesus, que é o personagem central da Bíblia e da maior religião do mundo hoje, né? Que é o cristianismo. Veja, Cabreira, como que nós poderíamos começar a resposta a essa pergunta tão profunda que você fez? Citando o Herbert Chesterton de novo e o C.S. Lewis ele diz algo interessante no livro Mere Christianity, acho que foi traduzido em português como Cristianismo Puro e Simples. Ele diz assim, Jesus Cristo, quando nós pensamos em Jesus Cristo, há algo interessante que nós precisamos nos posicionar. Porque olhem para a figura de Jesus. Ele impacta tanto o mundo que até aquele que não crê nele tem que contar a história antes de Cristo e depois de Cristo. Ele nunca escreveu um livro. Jesus nunca escreveu um livro. Eu já rodei as bibliotecas do mundo inteiro quase. Não há uma biblioteca que não tenha um livro sobre Jesus. Jesus nunca saiu dos limites do seu país, a não ser quando bebê que fugiram para o Egito e logo voltaram. Mas ele impactou o mundo inteiro, é a maior religião do mundo. Jesus nunca cursou medicina nem psicologia, mas nenhum médico ou psicólogo curou tantas pessoas e corações partidos como Jesus. Jesus nunca liderou um exército. Nunca. Aliás, quando os discípulos pegaram uma espada, ele diz, guarda a espada, porque se eu quisesse, os meus anjos lutariam por mim. Mas ele nunca liderou um exército humano. Mas nenhum general teve tantos soldados dispostos a morrer por ele como Jesus o teve. Esse é Jesus de Nazaré. Então ele adentra a história do mundo para dividir a história do mundo em antes dele e depois dele. E o Chesterton, né, como eu citei, ele disse, se Jesus não tivesse existido, a mente humana não poderia tê-lo inventado. Nenhum acadêmico hoje de bom senso diz que Jesus não existiu. Um acadêmico dizer assim, Jesus não existiu, ele não entende de arqueologia, de história, de nada. Ele não leu Suetônio, ele não leu Flávio Joséfo, ele não viu achados arqueológicos. A grande discussão é como ele existiu, né? E aí nós entramos na tua pergunta. Jesus veio para combater apenas o poder da época? Nós vemos, especialmente no Evangelho de Lucas, essa semana ainda, né, da gravação aqui, eu fiz para um pessoal lá em Nova York uma palestra sobre o Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, Jesus está o tempo todo perto, próximo dos párias da sociedade, dos renegados da sociedade. Hoje, pouco encontraríamos Jesus nas igrejas. Ele estaria entre os drogados, entre as prostitutas, os bandidos, porque ele queria o bem dessas pessoas. Nós pouco o encontraríamos. E quando ele vem nesse mundo, ele combate o sistema político-religioso da época, sim. Porque era um sistema político e religioso que fazia acepção de pessoas. Eu cito político e religioso porque a religião e a política caminhavam juntos em Israel, né? Não havia muito, embora Herodes fosse o rei e tal, não havia muito essa separação, né? Os saduceus e fariseus mandavam muito ali no templo e nas sinagogas. Então Jesus combate, Jesus os chama de hipócritas, Jesus os ataca o tempo todo em seu comportamento, mas não é essa a intenção real de Jesus. Quando você pega o Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, ele diz assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Aí ele diz assim, capítulo 1 ainda, versos 11 e 12, veio para os seus, os judeus, mas os seus não o receberam, mas todos que lhe receberam deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, a saberem os que creem em seu nome. E aí Lucas, capítulo 10, diz, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, Jesus vem com a intenção primária de morrer em nosso lugar. O foco primário de Jesus, segundo a narrativa dos evangelhos, é nos livrar não do jugo romano, como era na época, não dos fariseus em si, não dos saduceus, isso era consequência do seu ministério. Mas o principal foco de Jesus era libertar a humanidade do pecado que havia assolado a humanidade. Porque qual o problema hoje? Em todas as áreas você vai ter pessoas boas e ruins, você vai ter na política, você vai ter na medicina, você vai ter na minha área da teologia, mas isso é consequência do pecado. Então Jesus vem nos mostrar que nenhuma filosofia humana ela é capaz de nos redimir completamente, a não ser a divina, a do Redentor, do substituto. Então, ele luta contra o posicionamento religioso, farisaico da época, luta. Mas o principal foco dele é mostrar que as obras não salvavam. Nós somos salvos não pelas boas obras,
mas salvo para as boas obras. É diferente, né? É próximo, mas é muito diferente. Vou repetir. Eu não sou salvo pelas minhas boas obras, mas eu sou salvo para praticar boas obras, para dar bons frutos. Então, o principal foco de Jesus, querido, era, na minha opinião, libertar-nos do jugo do pecado que corrompia os fariseus, os saduceus e cada um de nós. Porque se ele não faz isso, eu te liberto do jugo dos fariseus, do jugo dos romanos. Todo oprimido tende a se tornar opressor. Todo perseguido tende a se tornar perseguidor. Foi assim com a Reforma Protestante. Ali em 30 de outubro de 1517, com Martim Lutero. Assim que Lutero e Calvino ocuparam o poder na Reforma Protestante, eles também começaram a matar e perseguir pessoas. Não estou dizendo que eles não foram úteis ao mundo, que não fizeram grandes coisas, mas se eu não for liberto do egoísmo, do pecado que me assola, o que é o egoísmo, Tiago? Ego, em grego, é eu. Por isso que Jesus fala ego em mim, eu sou o que sou. É a religião ao eu. Se eu não for liberto do Wanderson querer ser o Deus da sua própria vida, o que é pecado, em primeira instância? É eu querer ser o Deus da minha própria vida. Eu digo para Deus, eu não vou fazer a tua vontade, eu vou fazer a minha. Eu sou o meu Deus. Eu sei o que é melhor para mim. Ah, mas a minha vontade, filho, é que você respeite, que você ame, que você ajude. Não, mas eu sou Deus. Só que acontece, na narrativa judaico-cristã, porque eu me refiro ao Antigo e ao Novo Testamento, o primeiro ser da criação a parar de pensar no nós para pensar no eu, quem foi? O diabo. Porque Deus sempre diz, façamos o homem, desçamos, quem há de ir por nós. O diabo é o primeiro ser que diz assim, eu subirei, eu me assentarei, eu serei. Então, quando eu luto só contra as questões desse mundo, mas acima de tudo não contra o pecado, há um diabo que mora dentro de mim. Então eu posso criar a filosofia mais bonita que for, livrar dos fariseus, dos saduceus e dos romanos. Eu só vou criar novos ditadores. Por isso que eu acho que o foco de Jesus é do pecado. Agora, criticar a religião vazia da época, ele o faz, mas é consequência do seu ministério que é libertar do pecado. Muito bem. E perdoar do pecado, né? Exatamente. Porque a gente não consegue viver sem o pecado, né? E saber que a gente tem um Deus que perdoa, consola, né? Exatamente. Pastor, mas está provocando um pouco, né? Porque até para a gente aprender, né? Ah, mas é esse bate-papo, uma coisa vai gerando a outra, né? Falando em demônio, né? Jesus expulsava muitos espíritos, né? Como é que é? Espíritos imundos, né? Demônios espíritos mesmo, do mal, né? Os maus, né? E hoje nós não temos isso, né? Você poderia falar um pouco sobre isso? Aqueles espíritos imundos que possuía as pessoas, que ele teve tem uma passagem até que ele fala que um comentário assim, né, que poder é esse que até espíritos maus, né, ele livra as pessoas, né? Exato. Em vários evangelhos, fora João não tem exorcismo, não tem parábola, é um evangelho completamente diferente. Mas em Mateus, Marcos e Lucas, Jesus ele pratica o exorcismo, né, ele expulsa demônios. Especialmente no evangelho de Marcos, capítulo 2 de Marcos, diz que ele expulsa demônios de uma cidade inteira. Imagina uma cidade inteira endemoniada. Chamava o quê? Demonópolis. Mas diz que a cidade inteira veio à porta e ele expulsou os demônios da cidade inteira. É uma autora americana que os adventistas prezam muito, especialmente Voz Profética, o Adventismo. Ellen White, essa autora americana, ela tem um livro chamado, acho que é um dos mais conhecidos dela, O Desejado de Todas as Nações. Ela tem um capítulo chamado, acho que é o segundo ou terceiro capítulo, Na Plenitude dos Tempos. E ela diz que Jesus entrou na história do mundo na plenitude dos tempos, porque o profeta Daniel já havia falado, já havia profetizado que o Messias, quando o Messias viria, né? Mais ou menos quando o Messias viria. Então, desde que, pegando de novo a narrativa judaico-cristã, a narrativa bíblica, o pecado adentra o mundo pelo erro do primeiro casal, Adão e Eva, porque eles querem ser o Deus da sua própria vida, como eu disse, pecado é eu querer ser Deus em primeira instância. E aí seus filhos vão, né? Caim mata Abel, a maldade vai aumentando, vem o dilúvio, a maldade continua aumentando, o pecado continua aumentando, e você pode ir criando teorias e filosofias humanas. Vocês, eu, todos nós somos corrompidos pelo pecado, somos passíveis de erro. Então, Deus vem para nos libertar dessa natureza pecaminosa, né? Que o Tiago mencionou, que é a questão do perdão, essa libertação, né? E aí o que acontece? Como o mal vai dominando o mundo e o Messias não veio, lá no Jardim do Éden, Deus havia dito para Adão e Eva, o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Então, a promessa do Messias já estava no Jardim do Éden. Eu trouxe do Egito um pergaminho, que eu comprei lá no caminho do deserto para o Sinai, que tem um horóscopo egípcio. E bem na constelação de Órion,
tem o desenho da constelação de Órion, um soldado esmagando a cabeça de uma serpente. Deus disse na Bíblia, em Gênesis 3, o descendente que vai nascer da mulher vai esmagar a cabeça da serpente um dia. Ela vai machucar o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. Na cruz, Jesus esmaga o mal, porque ele paga o preço pelo pecado. E isso está até na cultura egípcia, que na constelação de Órion, que são as 3 Marias para nós aqui, né? Acho que é Anitak, Sintilak, Almitak, que é o nome das 3 estrelas, que é o cinturão do soldado. E isso você tem na cultura mesopotâmia, aqui nossa também. É sempre um soldado, um São Jorge expulsando o dragão, sempre tem essa, né? E Deus já havia dito. Flávio Joséfo, que é um historiador judeu-romano, ele diz, né, ali dos dias de Cristo, mais ou menos, do ano 60 ali, Flávio Joséfo diz que pouco antes de Adão morrer, ele desenhou a história da redenção nas estrelas. Ele imaginou desenhos, porque não havia escrita. E um dos pilares com esses desenhos podia ser visto nos dias dele na Síria. E um dos desenhos era esse desenho de um dragão esmagando, de um soldado esmagando a cabeça de um dragão ou de uma serpente. E nós temos em todas as culturas também. Então o mal vai aumentando. O Messias não tinha vindo para esmagar a cabeça da serpente. Então o mal estava se alastrando. E alguns historiadores dizem que na época de Jesus haviam tantos possessos porque o mal estava dominando. A cruz não tinha existido ainda, a morte do Cordeiro de Deus. Então por que ele expulsa muito mais demônios naquela época? Se você pegar, por exemplo, Mateus capítulo 3, João Batista diz assim, né? Prega no deserto da Judéia dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino. Era Jesus. Aí Mateus capítulo 4, verso 13 e verso 23. Daí por diante começou Jesus a pregar e a dizer: é chegado o reino de Deus. Então o reino chega para expulsar o reino do mal. Como ele não havia morrido na cruz, o diabo tinha muito mais campo para trabalhar. Então havia muito mais endemoniados. Mas ele entra para romper com essa maldade. Hoje nós temos a cruz, que pagou o preço por nós e nos perdoou, a cruz de Cristo. E nós temos também um modus operandi diferente do diabo agir. Porque veja, se o diabo aparecer, eu já vi pessoas possessas, tá? Já fiz exorcismo, já vi pessoas grudadas no teto, eu já vi. Quem diz que Deus não existe, nunca viu mal. Tá? Já vi pessoas possessas assim, menino de 15, 16 anos jogar 10 homens na parede como se fosse papel e eu tava ali. E as pessoas dizem: esquizofrenismo. Eu nunca vi um esquizofrênico, eu não sou especialista, mas jogar 10 homens com a força que ele tinha. E andar, já vi andando pela parede ali também, eu já vi. E é só o poder de Deus ali para te libertar. Mas o modus operandi do diabo, no momento, ele muda. Porque se o diabo aparecer para você, grudado na parede, jogando todo mundo, com chifrão, com rabão, você vai fugir para Deus. E é assim que todo mundo imagina o diabo, como nos filmes. Não. A tradição cristã e a Bíblia nos diz que no deserto, quando o diabo aparece para Jesus, depois dele jejuar 40 dias e 40 noites, aparece como um anjo de luz. Ele aparece disfarçado como algo bonito. Então hoje, ele continua agindo contra Deus, mas ele mudou a forma de agir. Ele está disfarçado de coisas bonitas. E olha que interessante, Cabreira. Talvez eu esteja falando para alguém aí que está jejuando e orando e está numa luta espiritual, numa guerra na sua vida. Eu queria dizer para essa pessoa que Jesus também jejuou e orou por 40 dias. E quem apareceu para ele no final foi o diabo. E ele não acreditou no que viu nem no que ouviu do diabo. Ele ficou com a palavra, está escrito. Então eu acho que é um pouco disso que ele expulsou mais lá e hoje muda o modus operandi. Interessante. A gente teve uma aula aqui, então, agora sobre a origem do mal, né? O que o senhor falou agora, um pouquinho sobre... Porque era uma das perguntas que eu ia fazer. A origem do mal veio um pouco antes ainda. Ah, é? Como que se deu a origem? Porque a dúvida é, né? Deus criou tudo, né? Deus criou o mal? Ou ele permitiu, né? Como que surge o mal nessa história toda? Fantástico. Veja, vou responder usando uma história que a galera deve ter ouvido já por aí. Eu já ouvi com vários filósofos, pensadores. Uma das que eu ouvi foi a Einstein, mas a gente sabe que é uma história ilustrativa. Diz que um professor se levanta, ateu, na sua sala de aula e diz assim: alunos, Deus criou tudo que existe? Eles dizem sim. O mal existe? Sim. Então Deus criou o mal. E aí um aluno ergue a mão e diz assim: professor, o frio existe? Ele disse: sim, você nunca sentiu frio? Ele disse: desculpa, mas do ponto de vista da física, o senhor está errado. O frio não existe, do ponto de vista da física. O que existe é a ausência do calor. Inclusive, o refrigerador, ele não cria o frio ali. Ele retira o calor, o motor da geladeira. E a ausência do calor, nós chamamos de frio. A escuridão, professor, existe? Lógico, você nunca viu a escuridão aí à noite?
Mais uma vez o senhor está equivocado. Do ponto de vista da física, o que existe é a ausência de luz. Pode-se estudar a luz, mas é impossível estudar a escuridão, porque ela não existe. Ela é o nome que nós demos à ausência de luz. O mal existe, professor? Você não vê as pessoas sendo assassinadas, violentadas, injustiçadas? Mais uma vez o senhor está equivocado. O que existe é a ausência do bem. Mal é o nome que nós demos à ausência do bem. Deus não cria o mal. Deus criou tudo. Mas veja, Deus é amor, não é isso que diz 1 João capítulo 4, verso 8? Deus é amor? Qual que é a base do amor, Tiago? É a liberdade. Não existe amor se não houver liberdade. Ou como diria Rubem Alves, um dos maiores pensadores do Brasil, Rubem Alves dizia assim, não existe amor maior do que aquele que é livre para ir, mas escolheu ficar. Olha que fantástico isso. Deus, por ser amor, ele tem que criar cada um de nós livres, os anjos livres. Olha, como eu amo vocês, eu poderia ser um ditador, porque eu sou Deus, escravizar vocês, mas como eu amo, como eu sou amor, vocês são livres. Livres para quê, Senhor? Para escolher entre o bem e o mal? Não, para escolher ficar na minha presença ou se ausentar da minha presença. A ausência da minha presença, a ausência do bem, nós vamos dar um nome, mal. O mal existia como potência, mas não como ato. Ele era uma possibilidade da escolha de se ausentar de Deus. Um anjo que nós conhecemos como Lúcifer vai ser chamado de diabo, que aliás, a título de curiosidade para a galera, diabalos em grego, dia, uma preposição que rege o caso genitivo, de desde, ideia de lugar, e ekbalo, lançar. Então aquele que foi lançado de desde, jogado do céu. Por isso diabalos, o que foi jogado, o que foi lançado. Esse é o nome diabalos apenas. Tem gente que tem medo de pronunciar o nome, não. São duas palavras em grego, diabalos, aquele que foi lançado. Ele é lançado, ele vai ludibriar e propor para o primeiro casal para também quererem ser o Deus da sua própria vida, se ausentar da presença de Deus, e Deus respeita. E o mal passa a existir porque Deus respeita a liberdade. Olha que curioso. Deus preferiu correr o risco de te perder para sempre do que ter você como escravo. Deus não suportaria ter você como escravo. Deus diz, eu prefiro perder você para sempre do que ter você como escravo, porque ter você como escravo é nunca ter você. Então eu vou te criar livre. Mas Senhor, e se nós escolhermos errado? E o mal passar a existir, não mais como potência, mas como ato. Não por causa do Senhor, mas por nossa escolha. Porque o Senhor nos criou livres. Aí ele diz, aí eu vou pagar esse mal por vocês. O maior justo morrerá pelos injustos. Então quando alguém me pergunta assim, se Deus é bom porque o mal existe, porque nós escolhemos errado. Porque ele preferiu correr o risco de nos perder do que nos criar para sempre. Uma vez um aluno de filosofia me perguntou assim, professor, mas era só não ter criado o diabo, o Lúcifer. E aí? Tava tudo certo. E eu disse para ele o seguinte, se eu fosse médico da sua esposa, de vocês, e sua esposa estivesse grávida e eu descobrisse que seu filho vai nascer com uma deficiência. E eu digo, olha, eu tenho essa injeção aqui, Tiago, e eu posso aplicar essa injeção na tua esposa e seu filho não vai nascer. Porque ele pode nascer sem um braço, sem uma perna, talvez com síndrome de Down, com alguma deficiência. Não defeito, deficiência. Tem que deixar isso bem claro. Você, como um bom pai, aceitaria? De jeito nenhum. O que você me diria? Diria, doutor? De jeito nenhum. Só porque o meu filho terá uma deficiência, não significa que ele não tem o direito de existir. Deus sabia que o Lúcifer seria o diabo e que nós iríamos pecar e errar. Mas ele está dizendo, na minha sabedoria e onisciência, eu sei que vocês vão escolher se afastar de mim. Mas só porque vocês terão uma deficiência, não significa que vocês não têm o direito de existir para escolher. Porque senão ele seria um ditador, anulando todo mundo que não vai escolhê-lo. Não, ele diz, desista e escolha. Eu já sei qual será a sua escolha, mas tome a sua decisão. E aí vem uma outra pergunta em cima disso. Acho que ficou clara essa questão do mal, né? Ele cria livre. A potência, não o ato. Aí alguém diz assim, tá, mas Deus não é bom, poderoso? É o trilema de Epicuro, ou de Epícoro, né? Se Deus é bom, se Deus é poderoso, se o mal existe, uma alternativa anula a outra. Deixa eu exemplificar melhor, Tiago. Imagina que nós somos super amigos e eu fico trilionário e você na vida fica muito pobre, mas nós somos amigos de infância. E eu digo, Tiagão, eu te amo, tal, parceiro. E um dia você tem um filho e seu filho tem uma doença e o médico diz, seu filho vai morrer em 1 mês. Mas descobriram o remédio essa semana. Mas ela custa $100 mil e eu sou trilionário. Você diz, cara, eu vou pro Wanderson. Wanderson, me empresta, eu pago com a minha vida, eu sei lá. E eu digo assim, Tiagão, eu te amo, mas eu não vou te emprestar nem te dar o dinheiro que seu filho morra. Opa, o fato do mal existir na vida do teu filho
e eu ter dinheiro e dizer que te amo, tem um problema. Porque se o teu filho tá doente e eu não te empresto dinheiro, talvez eu não te ame. Ou talvez eu te ame, mas não tenho dinheiro para emprestar. Então eles dizem, se Deus é bom, nos ama, e é poderoso, pode tudo. Imagina ser filho do Elon Musk, né? Imagina, é muito mais que isso. E por que ele deixa os seus filhos sofrerem? Por que pessoas são arrastadas aí num carro? Por que outras são violentadas, assassinadas, jogadas do 3º andar pelos seus pais? Por quê? Tem um livro de C.S. Lewis que eu gosto muito, acho que é o mais famoso dele, As Crônicas de Nárnia. No 4º livro, A Viagem do Peregrino da Alvorada, são 7 livros. Ele diz assim, coisas extraordinárias só acontecem na vida de pessoas extraordinárias. Olhe para Jó, a história de Jó. Jó era incrível, a Bíblia diz que ele era reto, temente a Deus e desviava do mal. Capítulo 1, verso 6. Mas por causa da guerra entre o bem e o mal, Jó sofre. Mas ele não era qualquer um. Ele era o cara de Deus na terra. Deus aposta as fichas nele naquele grande conflito entre o bem e o mal. Então, Deus não criou o mal, ele nos criou livres. Nós escolhemos ausentar dele. Deus não impediu pessoas de existirem porque ele não é tirano. Ele diz só porque eles terão um defeito não significa que eles não poderão existir. Eu vou dar a chance deles escolherem. E mesmo que eu e vocês soframos, se meu avião cair, se eu pegar uma doença, se eu perder o emprego, se as coisas ruins acontecerem, Deus continua sendo Deus. A Bíblia, ela não é a teologia da prosperidade. Também tem prosperidade na Bíblia. Mas a Bíblia diz que alguns homens que o mundo não era digno morreram cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Então esse Deus, ele diz assim, se você estiver sofrendo, não é porque eu quis, é porque vocês escolheram errado e eu vou salvar vocês disso. Só que eu quero que você não desista e que você entenda que coisas extraordinárias só acontecem na vida de pessoas extraordinárias. Jó não era ordinário, ele era extraordinário. Então alguns estão sofrendo por escolhas erradas da própria humanidade. Mas alguns também têm que entender que eles são extraordinários aos olhos de Deus, como Jó era, como Paulo era. Pastor, falando em João, no Evangelho de João, eu sei que é um dos evangelhos preferidos seu. Você falou que em João nós não temos parábolas, não temos exorcismo e não temos milagres. Não temos. Não temos milagres. Nenhum milagre. Pois é. E algumas pessoas podem perguntar, mas eu vi milagres no Evangelho de João, né? Você já leu o Evangelho de João várias vezes, não leu? Li várias vezes. Não, mas eu estou aproveitando que eu assisti um vídeo teu que você justamente falava que em João nós não tínhamos milagre. E, no entanto, eu também, o João é um dos meus preferidos também, porque eu me identifico muito, embora cada evangelho tem uma lição diferente, né? Tem uma mensagem diferente, né? Tem coisas, por exemplo, em João que não tem em outros evangelhos, né? Que é o caso uma parte muito importante, que eu acho muito interessante, que é da mulher, quando Jesus, samaritana, que Jesus parou para pedir água, dê-me de beber, a gente só encontra no evangelho de João, não é mesmo? E me parece que a transfiguração também nós não temos no Evangelho de João, ou nós só não temos no Evangelho de João, né? Então você vê como são diferentes os evangelhos, né? E como um complementa o outro, né? Porque eles foram escritos com objetivos diferentes, né? Diferentes. Diga alguma coisa para nós sobre isso. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um foi escrito para um público diferente. Haviam públicos primários que leram o Evangelho. A Bíblia não foi escrita primariamente para nós. Ela teve leitores primários. Mateus foi escrito para os judeus. É o evangelho mais judaico que tem na Bíblia. Mais judaizante. Tanto que Jesus ali é apresentado como filho de Davi e Moisés, que são 2 figuras impressionantes do Antigo Testamento. Marcos foi escrito para os romanos. Tem latinismos em Marcos ali que só os romanos podiam entender. Lucas foi escrito para os gentios e João foi escrito para os cristãos. Em teologia nós dizemos assim: Mateus foi escrito para a raça eleita, os judeus. Marcos foi escrito para a raça poderosa da época, os romanos. Lucas foi escrito para a raça rejeitada, que não era nem romano e nem judeu, os gentios. E João foi escrito para a nova raça, os cristãos. Mas não é uma nova raça de castas, de genealogia. É a nova raça no sangue do Cordeiro. Todos que o receberam foram feitos filhos de Deus. Ou seja, você não precisa nascer de Abraão. Você tem que nascer do sangue do Cordeiro.
E por João ter sido escrito para os cristãos, ele é o evangelho que vem provar que Jesus é Deus. Capítulo 20, verso 31 diz, eu escrevi, Jesus fez muitas outras coisas, ele diz, que se fossem escritas não caberiam nos livros do mundo inteiro. Mas isso aqui eu escrevi para que vocês creiam que ele é o Cristo e tenham vida nele. Então você tem no evangelho de João 7 sinais. Ele é chamado de evangelho dos sinais. E aí você pode perguntar assim, Tiago, qual é a diferença de milagre para sinal? Porque não é no evangelho de João que ele transforma água em vinho, capítulo 2? É. Não é nesse evangelho que ele vai cuspir na terra e untar os olhos do cego, o cego vai ver? É. Não é ali que ele ressuscita Lázaro? É. Isso não é milagre? Sim, mas é mais que milagre. Todo sinal é um milagre, mas nem todo milagre é um sinal. Vou repetir. Todo sinal é um milagre. Mas nem todo milagre que você vê por aí é um sinal da presença de Deus, porque o diabo também tem poder. E ele também pode fazer coisas sobrenaturais. Então esses que João selecionou eram um sinal da divindade de Jesus. São 7. Vou mencionar aqui porque tem uma didática neles. Primeiro, água em vinho nas bodas de Caná, capítulo 2. Segundo, capítulo 4, verso 46. Ele cura o filho do oficial do rei que estava doente em Cafarnaum. Ele está a 30 quilômetros de distância, ele diz assim, ó, vai, teu filho vive. Terceiro, no capítulo 5, ele cura um paralítico junto ao tanque de Betesda, que as águas agitavam ali. Depois, no capítulo 6, ele multiplica pães e peixes e anda sobre o mar. Capítulo 9, ele cura um cego de nascença. Capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Acabou. Não tem mais. 7. Desses 7, 4 são curas pessoais. O resto é milagre para atacado. Água em vinho para todo mundo, peixe para todo mundo, andar sobre o mar para 12 verem. Mas 4 são milagres pessoais, diretamente para uma pessoa. O filho do oficial do rei, o paralítico junto ao tanque de Betesda, o cego de nascença no capítulo 9 e Lázaro no capítulo 11, a cura da morte. Por que ele relata esses 4? Eles estão em ordem crescente. Primeiro ele cura um menino doente, há poucos dias. É um milagre, mas talvez alguém com conhecimento de medicina curaria também. É que ele curou à distância. Depois ele cura um coxo doente há 38 anos. Já é um problema maior, não é? Depois um cara que estava cego a vida inteira, um cego de nascença. E por último, alguém que nem vivo estava mais. Perceberam que o problema foi aumentando? Por quê? O que João quer dizer? Desde um probleminha até um problemão ele pode resolver. Ele se preocupa com você. E tem um outro detalhe nesses milagres, sinais. Em nenhum deles Jesus põe a mão. Em nenhum deles. Mesmo no cego que ele unta os olhos, ele não passa a ver. Ele vai só ver quando vai até a fonte de Siloé e se lava. Por que ele não põe a mão? Porque os leitores do Evangelho de João, já estamos lá por volta do ano 100, João era o único cara vivo que tinha visto Jesus. Eles já estavam duvidando da existência de Jesus. Será que ele foi assim mesmo? Ah, mas se eu tivesse andado com ele como João andou, eu também ia crer nele, se tivesse tocado nele, sido tocado por ele. Aí João diz, não. O poder da minha vida e ministério não está porque eu fui tocado por ele. Está porque eu acreditei na palavra dele. Dei uma olhada nesses sinais. Ele não curou com o toque, ele curou com o poder da palavra. Por quê? O poder da sua palavra é tão eficaz quanto o poder do seu toque. Se você não foi tocado fisicamente por Jesus, mas tem a palavra é eficaz. É isso que o Evangelho quer nos ensinar. Pastor, falando da Bíblia, né? Quero perguntar aqui, né, para quem está assistindo a gente, como que a gente pode provar que o que está escrito é real, que a Bíblia realmente assim é algo divino e não é algo que foi alterado durante a história aí, né? Tem fatos aí, né, para provar que a Bíblia realmente é o que a gente espera que ela seja? Vocês só fazem perguntas profundas, né? Vocês não brincam em serviço aqui. Uau! Uma das minhas especialidades, na verdade, a minha formação de doutorado é em crítica textual. Nós temos uma ciência no direito que se chama hermenêutica, essa vem do direito, inclusive. Esse nome é por causa do deus Hermes. Era aquele deus na mitologia grega com asinhas nos pés que levava a mensagem dos deuses para os humanos. Da onde a Honda tirou seu símbolo, né? Nem sei se podia falar que o nome pode. Patrocina nós, Honda. Pode fazer já. Então, é porque ele era o deus intérprete. E daí veio a ciência chamada hermenêutica, do deus Hermes, que é a ciência da interpretação. O direito usa para interpretar as leis. Aliás, um advogado que não entende hermenêutica nunca vai ser um bom advogado. Que não entende de latim, de grego, de hebraico, porque as palavras têm suas origens, né? E
E a teologia usa a hermenêutica para fazer interpretação. A hermenêutica tem uma ferramenta como se fosse a colher do pedreiro. A hermenêutica é o pedreiro e ele tem uma colher, se chama exegese. É um nomezinho que se você não cuidar, não sai. Não sai. Exegese, com X mesmo. Para quem fala grego... É um termo grego, Hebraico. egerkenon, significa tirar para fora, uma tautologia. É extrair do texto que ele tem. Então o exegeta, que é um hermeneuta, um intérprete, ele vai extrair do texto. E a hermenêutica e a exegese é uma ciência. Então eu tenho como saber a datação pela arqueologia, a datação do carbono, eu posso saber a datação de um texto antigo, eu posso analisar as palavras. Por exemplo, se nós fôssemos todos soterrados aqui, um historiador daqui 1000 anos viesse nos procurar, ele saberia mais ou menos o nosso período pelas palavras que a gente usa, que não se usava na década de 80, que eram outras palavras. Podcast. Lá, por exemplo, em 80, a galera hoje jovem diz assim, eu vou shippar aqueles dois, né? Isso aqui já é do ano 2000 pra lá, 2010 pra lá, porque a galera aí dos anos 90 pra lá eu tô amarradão, né, em você e tal, tem uma outra linguagem, né? Então eu analiso a linguagem, eu analiso o documento antigo. E aí você me pergunta, dá pra saber se a Bíblia é verdadeira ou não, se ela foi adulterada ou não, se ela é uma invenção de homens ou não? Eu diria para você, Tiago, nenhum livro na história é tão confiável como a Bíblia. Se nós jogássemos o mesmo peso de crítica que jogamos a Bíblia a qualquer outro livro da história, nenhum deles seria confiável. Nenhum de Platão, nenhum de Aristóteles seria deles. E mesmo a figura de Jesus, a arqueologia, a história, escritores que não são bíblicos comprovam. Então eu tenho evidências externas. Como é que eu comprovo a veracidade da Bíblia? Por exemplo, acho que o Cabreira estava falando aqui antes da gente começar a gravar, que você e sua esposa, não sei quem mais, foram para Israel, para o Oriente Médio, né? Vocês devem ter visitado Cesareia Marítima, que era a cidade de Herodes, de Pilatos ali. Todo mundo questionava se Pilatos tinha existido ou não, porque a Bíblia fala de Pilatos, que lavou as mãos e tal, e não tinha evidência nenhuma dele, que era o governador daquela região da Judéia. Até que acharam uma pedra que está lá, enorme, falando lá Pôncio Pilatos. Então, a arqueologia descobre, acharam o ossuário de Tiago, irmão de Jesus. A história, Suetônio, Flávio Joséfo, outros historiadores extra-bíblicos. Então, eu tenho a arqueologia, a história e a teologia falando de Jesus. Falando das questões bíblicas, de personagens bíblicos. E eu tenho evidências não externas, isso aí é fora da Bíblia. A arqueologia, eu tenho como provar o mundo bíblico e os personagens bíblicos, boa parte deles. A Bíblia não é mentira. Só para você ter uma ideia, o livro mais antigo, o documento mais antigo que fala de algumas invasões de Alexandre é datado em 200 anos depois da morte dele e não tem cópias nenhuma comparada à Bíblia. A Bíblia tem mais de 5.600 achados antigos. Então, quando eu abro a Bíblia hoje aqui, e você diz assim, esse livro de João, será que não foi adulterado? Que ele escreveu mesmo? Tem como saber? Tem. Como? Comparando com documentos antigos. Eu pego, por exemplo, o P75, que é um documento datado do ano 125. O Evangelho foi escrito no ano 100, aproximadamente. E eu comparo. E eu digo, uau, 99,9% idêntico. E esse 0,1% não altera em nada. É uma vírgulazinha, alguma coisa. Eu tenho os achados do Mar Morto. Documentos de 200, 300 anos antes de Cristo. Que eu consigo comparar. Eu tenho mais de 5.600 achados da Bíblia. Nenhum outro livro tem isso. Só que não questiona outros personagens históricos e livros. Porque o problema não é a ideia de Deus existir, é a vontade desse Deus para a nossa vida. Uma vez que ele existe, ele tem algumas vontades para a sua vida. E eu tenho evidências, Tiago, que eu gosto muito, que são as evidências internas da Bíblia. Eu falei das externas, fora dela. E dentro dela? Vamos imaginar que eu quisesse inventar a Bíblia. Que os discípulos inventaram o que eles escreveram. Eles inventaram a ressurreição, por exemplo. Jesus não ressuscitou, eles roubaram o corpo e esconderam, como os fariseus da época disseram. Primeiro que não dava para esconder a história do jeito que eles fizeram. 11, 12 pessoas tentando esconder um crime, uma hora alguém ia com uma espada na cabeça. Você vai morrer por isso mesmo, amigo? Não, vou delatar todo mundo. Uma hora alguém iria espanar, iria entregar. E eles morrem por aquilo. O judaísmo não é uma religião que ninguém abre mão assim facilmente. Mas eles não só se tornaram cristãos, como decidiram morrer por aquilo. Imagina que eu e você inventamos a religião do copo que encarnou e morreu por nós. E aí começa a dar dinheiro. Um dia alguém coloca uma arma na tua cabeça e diz assim, você crê nisso mesmo? Você está disposto a morrer por isso que você inventou? Você diz, não, isso agora não está me dando mais lucro, deixa para lá. Mas aqueles homens morreram por aquilo. Morreram por uma falsidade que eles mesmos inventaram? Duvido.
E que lucro eles tiveram? E morreram de maneira cruel, né? Todos eles, né? Muito cruel. E que lucro eles tiveram? Um crucificado de cabeça para baixo, o outro decapitado, o outro... Percebe? Agora me respondeu uma dúvida. Filho de Deus, o próprio Jesus, né, pastor? Nós estivemos lá em Israel, como você falou, e ali antes de Jesus ser traído, né? Antes de ser preso, ele podia ter fugido, né? Ele podia ter, porque pelo que eu me lembro, o pessoal que era bandido, que eles eram acusados por algum crime, eles fugiam para o deserto. Né? E Jesus podia ter feito isso também. E ele preferiu se entregar. Né? Ele se entrega. Aí que está o detalhe. Imagina só, você mencionou Jesus. Como é que eu vou inventar uma religião? Se eu fosse inventar algo falso, só para ter lucro, eu facilitaria para as pessoas me seguirem. Mas esse cara, se ele foi inventado, primeiro, nasceu de uma virgem, quem é que prova isso? É difícil de provar. Segundo, quando ele cria o ministério dele, se fosse falso, ao invés de facilitar, ele diz assim, não, ame teu inimigo. Amar o meu inimigo, senhor, né? No meu reino você tem que amar seu inimigo. Se alguém te bater numa face, vira outra. Se você tem 2 capas, reparta com quem não tem. Então ele começa a exigir coisas complicadas. Aí ele morre numa cruz, abandonado por todos, um trai, o outro nega. Que religião é essa? E aí esses discípulos, se eles inventaram a história, eles morrem, então eles seriam loucos. Você pode dizer, mas eles eram loucos, morreram por uma falsidade. E como é que loucos produzem o que Paulo produziu, por exemplo? Que hoje a teologia se debruça aí, teólogos, doutores, para tentar entender. Então você tem as evidências externas e as internas. Isso aqui não foi inventado. O que eles viram impactou tanto eles, que eles disseram, nós vamos morrer por isso. Eu estava no meu doutorado, eu fui estudar com a Austin University, fazer algumas escavações em loco, estudar em loco ali o cristianismo primitivo na Ásia Menor, no Oriente Médio. Eu estava almoçando com o Dr. Stephen Friesen, jantando, perdão, com o Dr. Stephen Friesen. Ele perguntou minha religião e tal, a gente conversando ali no almoço, um professor da Austin University, ali no Texas. Ele falou, Wanderson, você estuda tanto aí, lê no original, você consegue acreditar que isso aqui é verdadeiro mesmo, não é produto de poder? Uma política da época apenas? Eu disse assim, doutor, o senhor é um dos maiores especialistas em arqueologia do mundo. Diga para mim qual é a chance de uma religião de carpinteiro, de pescadores, de agropecuários, na periferia da periferia do Império Romano, que dominava o mundo, nascer ali com esses homens que não tinham nada para dar certo, crescer, perseguidos, dominar o mundo ao ponto de, em 305, Constantino, o primeiro imperador cristão, declarar o Império Cristão. Sai da periferia e domina o mundo, conhecido da época. Qual é a chance, humanamente falando? Ele falou 0. Eu disse, então, para mim, o cristianismo é de Deus ou é do diabo. A única coisa que ele não é humana. Lógico que eu acredito que é de Deus. Eu digo, ele é sobrenatural. Porque, humanamente falando, o cristianismo não iria se expandir dessa forma naquele império e com aquela perseguição. Então, são as evidências externas e internas, críticas da Bíblia. Eu posso lhes assegurar, como estudioso, como exegeta, não foi adulterado. Pois é, pastor, você vê que nós estamos fazendo umas perguntas aqui que eu acredito que seriam perguntas comuns, que a maioria das pessoas tem, né? Nós estamos aqui, não é que nós não acreditamos em Deus, eu creio em Deus plenamente, mas nós estamos provocando o Senhor, que é justamente para o Senhor poder dar essas explicações para nós. E uma dúvida que eu tenho, uma explicação que eu acho difícil. Nós sabemos que Jesus era Deus. O próprio João cita várias vezes a divindade, né, de Jesus. Jesus era o próprio Deus, né? Só que ele, para cumprir o ministério dele, né, a vinda dele, ele tinha que viver como homem mesmo, não é isso? Essa parte na cruz, na crucificação, é que às vezes a gente para pensar, porque Jesus fala naquele momento, meu Deus, por que me abandonaste? Né? Foi um momento difícil lá, que aí a gente vê que ele estava lá como homem, não como Deus, né? Naquele momento ele não estava como Deus, ele estava pagando, estava sendo crucificado por nós, para nos salvar. Não é bem isto? E logo em seguida ele fala isso, e logo em seguida ele fala... eu me perdoe por eu não lembrar das palavras exatas, mas ele fala aproximadamente assim,
em tuas mãos eu entrego meu espírito. Exato. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele fala assim, por que me abandonaste? No mesmo tempo ele falou assim, eu entrego em suas mãos o teu espírito. O meu espírito. Pastor, eu estou perguntando isso porque eu sou assim, eu leio o Evangelho, leio todas as noites, e essa parte de crucificação, às vezes eu não consigo ler, porque eu fico tão triste, tão, né? A gente fica, eu acredito que o João também deve ter ficado bravo, né? Porque crucificaram Jesus, né? Eu acho que a dúvida é assim, né? Essa questão humana e divina, né? Juntas, né? Juntas. Na crucificação isso fica aparentemente claro. Assim, porque você, Tiago, você veja bem, ele fala, meu Deus, primeiro ele põe em dúvida, meu Deus, por que me abandonou? Me abandonasse, né? E logo em seguida ele fala, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. É uma coisa muito profunda, né? Jesus, quando ele decide, né? Veja, Apocalipse diz que Jesus é o Cordeiro de Deus morto desde a fundação dos tempos. Ou seja, antes do pecado entrar no mundo, Deus já havia preparado a solução. O pecado não pegou Deus de surpresa. O plano da redenção já estava instaurado na fundação do mundo. Mas um desses seres da Trindade, que nós vamos conhecer como Jesus, ele escolhe, né, no concílio deles quem viria e ele encarna, né? A Bíblia diz que Deus o Pai é Deus por nós, Romanos 8, Jesus o Filho é Emmanuel, Deus conosco, e o Espírito é Deus em nós. Então nós temos Deus por nós, Deus conosco e Deus em nós. É a Trindade trabalhando em nosso favor, para nos salvar, nos redimir. Mas quando ele encarna, ele assume a forma de servo. Filipenses capítulo 2 diz, ele subsistia em forma de Deus. A palavra grega ali, morfê, é idêntico, igualdade. Ele era Deus e ele se esvazia completamente e assume a forma humana. Por que ele não escolheu vencer o mal como Deus? Por que aparentemente Jesus perde no céu? Porque o diabo leva a terça parte, Apocalipse capítulo 12, verso 6 em diante. Por que aparentemente ele perde no Éden? O diabo conquista o mundo. E por que ele vem como homem para vencer, não vence como Deus? Porque aí não há desculpa para o mal. Se ele vence Satanás como Deus, o diabo diria, você só me venceu porque é Deus, os outros não conseguem. Os outros não podem guardar a tua lei. E ele diz, não, eu não vou te vencer como Deus, porque aí você vai ter desculpa. Eu vou te vencer como humano, para provar que todos eles, no meu poder, podem te vencer também. E aí não há desculpa para o mal, dizendo, ele só me venceu porque é mais forte. Não, ele me venceu na forma frágil. Então, quando ele assume a forma humana, ele se submete a Deus. Jesus é menor do que o Pai na encarnação, na missão terrena de nos salvar. E por que ele tem que fazer isso? Porque se ele usa o poder dele como Deus, o diabo também diria, tá vendo? Ele tá fingindo ser humano, mas tá usando o poder dele. Jesus diz, não, eu vou usar o poder que está à disposição de qualquer um. O poder do Pai. Então o poder que eu estou usando não é o meu, é o poder que vem de Deus o Pai. E é esse poder. Agora, por que na cruz ele acha que Deus o abandonou? No livro de Coríntios, Paulo vai dizer que Deus estava com Cristo na cruz reconciliando consigo o mundo. Mas é que em meio às trevas, se Jesus é o substituto em meio a essas trevas que ele está vivendo naquele momento, você não é o substituto da humanidade? Sou. O salário do pecado não é a morte? É, o salário do pecado é a morte. Então todos os pecadores devem morrer. Devem, mas eu vou morrer no lugar deles. Então eu vou te tratar como eu trataria eles. No caso deles escolherem o mal. Como eu trataria o mal. Então ele é o nosso substituto no sentido de que Jesus não morreu apenas por você, Tiago. Ele morreu como se fosse você. Percebe como isso é profundo? Pecador. Ele não morreu apenas por você. Ele morreu como se fosse o Tiago, como se fosse o Cabreira. Ele morre como se fosse você. E como humano, a ira de Deus cai sobre ele. Deus o trata como nós merecíamos para que nós fôssemos tratados como ele merece. Isso é justificação. Isso é graça. Isso é presente. E ali naquele momento, como humano, ele diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Mas porque Deus está tratando ele, Deus precisa se ausentar de estar ao lado dele para tratá-lo como pecador em nosso lugar. Mas não significa que Deus não estava com ele ao mesmo tempo. Ele é que não podia ver. O que isso nos diz? Eu cresci na roça, eu não fui educado pelos meus pais, nem conheço meu pai, eu fui educado pela minha avó, cresci numa casinha de barro na roça. Morei na roça até os meus 20 anos. Saí para estudar, não parei mais. Mas é
Eu me lembro que eu cresci na roça, igreja do interior, as pessoas diziam que o verdadeiro cristão nunca deve perguntar por quê, tem que perguntar para quê. Mentira. O próprio Jesus disse, por que me abandonaste? Então, algumas vezes não é nem por quê, nem para quê. Às vezes é ainda que tudo aconteça, eu estarei contigo. Salmos diz isso, né? Ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, o Senhor estará comigo. Então, eu posso não sentir, mas o Senhor está lá. Então, Cristo não sentiu, mas Deus estava, confirma Paulo depois na carta aos Coríntios. É porque ele está como humano, porque ele não morre só por você, ele morre como se fosse você. Isso é substituição, isso é graça. Pastor, você falou há pouco tempo, né, que como que os cristãos da época lá, né, poderiam ter chegado aonde chegou, né, como criar uma religião e aí isso prova, né, é um dos motivos da gente ver a prova que é divino, né, que não é humano essa questão toda. E você está falando uma coisa agora, ficou até os 20 anos na roça, numa casa de barro, e em 19 anos você se tornou tudo isso que a gente está vendo aqui, né? Então, assim, também é improvável, né, a sua história, né? Sim. É uma história improvável. Então, assim, eu ouvindo isso, eu falo assim, me arremete assim, Deus está contigo, Deus te preparou, né? Porque a gente vê toda a estrutura que o pessoal tem, as pessoas passam a vida inteira estudando e não conseguem chegar nesse nível de conhecimento, de clareza em explicação que você chegou. Deus é bom, né? Deus é bom. Sabe, eu disse isso para um amigo outro dia, Tiago. Eu disse, Deus não existe como a gente chegou até onde chegou. Meu melhor amigo de infância, ele se tornou líder do tráfico na cidade e de desmanche. Havia matado com 17 anos 4 pessoas e depois morreu com vários tiros nas costas. Meu melhor amigo, andava com ele. E olha como a vida é interessante, né? Eu não segui o mesmo rumo. Eu nasci, não conheço meu pai, não tenho o nome dele no registro. Não tenho, não conheço, não sei, mal sei o nome. Minha mãe não podia nos criar, trabalhava muito, aparecia de vez em quando. Queriam me colocar para adoção e minha avó, uma família ia me adotar e minha avó disse, não, onde come um, come dois, come três. E eu fui criado numa casinha de barro pelos meus avós. Cresci chamando minha avó de mãe e meu avô de pai. Quando eu tive 8 anos, eles morreram. Mas um dia, os cristãos, os adventistas bateram lá e disseram, olha, a gente quer falar de Deus para você, seu André, meu avô. E ele acreditou no cristianismo, no adventismo, e levou um netinho, um filho bastardo. Eu sou um filho bastardo. Meu pai era casado, tinha família. Meu pai tinha 50, minha mãe tinha 20 anos. E aquele filho bastardo foi criado na religião. E fez toda a diferença na minha vida. Minha avó, quando ela faleceu, meu avô morreu quando eu tinha 7, logo minha avó morreu quando eu tinha 8, morreram na sequência, jovens ainda. Um dia eu quero encontrá-la no céu, eu tenho essa esperança no novo céu e uma nova terra, e eu quero contar para ela tudo o que ela me ensinou fez na minha vida. Eu parei para fazer as contas outro dia de quanto eu gastei na faculdade já de teologia, mestrado, doutorado, direito, pós-doutorado agora. Se eu for juntar tudo, eu me inscrevi para algumas universidades americanas e recebi a resposta de 3, uma delas Harvard. Estou guardando uma bolsa agora para ir fim do ano, para fazer um pós-doc. Mas se eu for pôr tudo na ponta do papel, dá R$1.200.000. Eu saí de casa com R$25 no bolso, era o dinheiro que eu tinha para estudar. Bolsista, lógico que eu não ganhei todo esse dinheiro, vieram bolsas, ajudas, mas Deus é bom. E eu digo para os jovens, quando eu falo muito para os jovens, eu digo, olha, se um caipira como eu pôde chegar aonde chegou, você pode ir mais longe ainda, porque Deus é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o seu Deus, o mesmo Deus do Wanderson é o seu Deus. E se Deus fez milagres na minha vida, pode fazer na sua. Então, não vá para as drogas, não vá para coisas ruins, porque o mundo vai oferecer. Mas Deus tem mais para você. E eu digo para eles, vocês podem viver uma vida ou podem viver um milagre. Eu escolhi viver um milagre, entregando a minha vida nas mãos de Deus. E Deus tem um milagre preparado para cada um. Bem mais que um milagre. Amém. Amém. Maravilha. O tio queria fazer uma pergunta, tio. Aproveitar que nós fomos agora pro tempo atual e informações, a tua história e mais atual, eu queria fazer uma pergunta a respeito dos medicamentos à base hoje de canabidióis, do canabidiol.
Qual que é a sua posição como teólogo, como professor e como adventista? Isso é uma pergunta muito profunda também, né? Aliás, tem muitas perguntas profundas na atualidade, várias discussões da genética, da medicina, do direito. É uma pergunta que envolve muita coisa, né? Eu posso lhe responder como filósofo, como sociólogo e como teólogo, né? Não sou médico, não sou geneticista. Eu acredito que a medicina ela está aí para nos ajudar. Ela faz as suas análises, ela faz os seus levantamentos de dados, e que nós, cristãos, nós não deveríamos ser os primeiros nem os últimos. Nós deveríamos manter equilíbrio. Qual que deve ser o posicionamento do cristão? Eu acho que é um posicionamento de equilíbrio. Não seja o primeiro e nem o último. Analise. Analise à luz da Bíblia. Analise os dados médicos. E hoje, infelizmente ou felizmente, mas você tem aí a ciência apontando para vários lados, né? Bom, é ruim, presta, não presta. Nós sempre usamos medicamentos que é drogaria, né? Que são drogas, né? Então sempre usamos. Então se nós tivermos dados consistentes de que isso manipulado, de que isso retirado na quantidade correta, de que isso sobre análise de profissionais, não estou dizendo aqui do uso desenfreado, do uso... Não. Como cristãos na base do equilíbrio e da análise. Então, julgue cada homem a si mesmo, até porque hoje nós não temos um único medicamento para alguma coisa, você tem medicamentos com diversas bases. A própria pandemia que nós passamos, nós tivemos vacinas que mexiam, às vezes, na genética de diversas formas, que lutavam contra o vírus de diversas formas, uma injetando o próprio vírus, outra trabalhando mais na questão do nosso DNA, da nossa imunidade. Então, analise e tenha equilíbrio, sem ser o primeiro nem o último. Agora, acima de tudo, eu diria respeite. Porque se aquele cristão, acho que Paulo fez isso em 1 Coríntios capítulo 8, quando ele fala das carnes sacrificadas a ídolos, né? Toda cidade pagã da época tinha carne sacrificada a ídolo. Porque se matava um monte de animal no templo e os sacerdotes eram donos de açougues, enriqueciam assim. Então, a base naquele deserto era de carne, só que alguns cristãos dizem, não vou comer a carne porque é sacrificado ao ídolo. E o outro dizia, eu vou comer porque o ídolo não existe, é a única coisa que vende. E forma uma briga na igreja. E Paulo diz, amigos, analisem vocês. Se você é forte, acha que o ídolo não existe, coma. Mas não coma na frente do outro para não escandalizá-lo. E se você não come porque tem medo do ídolo, não fique julgando o que você viu comendo. Ele disse que um respeite o outro. Então eu, enquanto cristão, se você me falar assim, Wanderson, eu sou a favor do uso de medicamentos, tal, controlado, receitado, porque há dados que fazem bem, ok, vamos apoiar e respeitar. E se o outro, enquanto cristão, diz, olha, eu tenho um pé atrás, eu prefiro não usar, vou usar outros, porque não existe só esse medicamento. Ok, só não deixe de se tratar. E não fique julgando o outro que, com base em dados científicos, utiliza disso. Nós, enquanto cristãos, nunca vamos apoiar o uso desenfreado de nada. Porque tudo que é em excesso, desenfreado, descontrolado, faz mal. Até a água, se eu tomar demais, vai me fazer mal, né? Então, veja, eu acho que é o equilíbrio cristão, é análise na base de dados, sim, porque a ciência está aí, analisar diversos artigos, diversas bases, diversos relatórios disso, e ainda assim entender que não é o único medicamento e base que tem. Então, usa com controle e respeita se você não quer usar o outro. A gente só não pode tornar a religião, amigo, sabe o que é? Uma religião onde eu não estou aberto ao diálogo. E isso serve para medicamento, serve para comportamento de pessoas, para roupa, para comida. Eu acho que o grande problema na religião é quando a minha religião é baseada no legalismo, no medo e na culpa. A religião tem que ser baseada no amor. Porque o Cristo da Bíblia, ele vem para pregar o amor e amar as pessoas. Jesus nunca ficou tentando converter ninguém, já percebeu? Ele está na cruz pendurado, sabe que vai morrer, tem dois bandidos um do lado do outro. Ali, um do lado de cá, outro do lado de lá. E ele diz, eu tô morrendo, daqui a pouco eu vou dizer, está feito. Nas tuas mãos entrego o meu espírito e acabou a chance de vocês. É agora. Ele não faz isso. Ele só vive o amor. Pai, perdoa-os. Não sabem o que fazem. E aí um cara olha e diz assim, você é diferente, cara. Eu quero estar no teu reino contigo. E aí, posso? Estarás comigo no paraíso. E o outro não quer, e ele respeita o outro. Então eu acho que o cristianismo não pode ser baseado na perseguição, no ódio. Cada vez que eu falo de amor, eu sou mais perseguido por alguns. Mas a religião tem que ser baseada no amor. Porque o amor, amigo, ele é a força mais forte do universo. Se o amor não transformar alguém, mais nada transforma. Não é o ódio, não é a perseguição, não é a violência. Violência só gera mais violência, ódio só gera mais ódio.
O amor é a força mais forte do universo. Mas o amor tem um lado frágil. Ele aceita ser rejeitado. Que Deus aceita ser rejeitado. Então eu não baseio a minha religião. Eu vou falar até diferente. Eu não baseio a minha religiosidade em ódio, medo e perseguição. Porque quando eu faço isso, eu não estou aberto ao diálogo. Quando eu não estou aberto ao diálogo, eu estou disposto a violentar o meu próximo em nome de Deus. E como dizia Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão que enfrentou a Alemanha nazista de Hitler e foi fuzilado por Hitler, ele dizia que o pior mal não é o mal feito em nome do mal, é o mal feito em nome do bem. Então eu não posso basear a minha religião num ódio, numa perseguição. Religião é para salvar, é para restaurar, é para amar, é para perdoar. Senão não vai seguir o diabo. Eu tenho a impressão que alguns não seguem um Deus, seguem um diabo. Aí eu digo assim, você, o Júnior, tem uma opinião diferente de mim dos remédios à base de cannabis. Então ele é do demônio. Não, eu tenho que estar aberto ao diálogo e compreender você. Porque senão eu vou violentar o meu próximo em nome da religião. E isso foi feito na Idade Média, e isso foi feito com o próprio Cristo, e não pode. Pode haver participação externa? Pode. Ok. Vamos chamar o Edson para fazer uma pergunta aqui. Vai. Fica aí do lado. Aqui, ó. Respondendo a tua pergunta, quanto ao canabiol. O ópio, um entorpecente oriundo da papoula e que causa dependência química, ganhava cada vez mais espaço entre os chineses. Essa droga tem ação analgésica, narcótica e hipnótica. Britânicos aumentaram o comércio ilegal da droga na China. O ópio entrava pelo portão de Cantão, ao sul do território chinês. Agora eu faço uma pergunta. O que controla uma dor incontrolável? Através da ciência. O ópio. E aquilo que nós falamos, né? Se você tem um cristão com base em dados científicos, como o Edson falou aqui, porque se utiliza tantas outras coisas, né, Edson? E com base em dados, controlado, qual a diferença do veneno e do remédio? É a quantidade. É a quantidade. É a quantidade. Então, eu nunca vou recomendar nenhum uso desenfreado de nada. De nada. Agora, se há dados científicos, se apresenta melhora, e se a pessoa, enquanto o paciente escolhe, a minha função como cristão não é a liberação, mas é o respeito àquilo que é controlado e analisado cientificamente. É o mínimo que eu, como cristão, posso fazer. Pastor, qual que é a diferença de religião e religiosidade? Que eu vi que você mudou agora na sua resposta. E uma outra pergunta dentro dessa mesmo. Existe uma religião, uma única religião correta e todas as outras estão erradas? Vocês fazem perguntas profundas. E, gente, eu vou aqui confirmar, vocês podem confirmar. Nós não combinamos essas perguntas. Vamos bater papo nesse assunto e vamos seguindo, né? Veja, a diferença, vamos começar pela mais fácil. O que está definido pela ciência da religião, já por cientistas. Religião é um conjunto de crenças onde um determinado grupo, um local e um conjunto de crenças, onde um determinado grupo se reúne a fim de obedecer esse determinado conjunto de crenças. Então tem a religião do metodismo, do adventismo, do budismo, do islamismo, do cristianismo, que se divide entre adventismo, catolicismo, assembleiano, batista e etc. Ok? Cristão do Brasil e assim vai. Então, isso é religião, é um determinado conjunto de crenças para um determinado local. Religiosidade é espiritualidade intrínseca em nós e o reconhecimento do transcendente, de alguém maior. Então, muita gente não frequenta uma religião, mas tem religiosidade, porque crê num Deus, crê num poder superior. Eu o chamo de Deus o Pai, eu chamo de Jesus Cristo, mas alguém pode chamar de Buda e ter religiosidade. E eu tenho que respeitá-lo. Isso é liberdade religiosa. Eu fico muito curioso, Cabreiro, você trabalhou muitos anos, né, e trabalha com a sua influência ainda na política, que nós lutamos, e você tem lutado por isso, o Edson, que aqui esteve também, tem lutado muito, pela liberdade religiosa, e alguns cristãos querem liberdade para eles e para a crença deles. Não, liberdade é geral. Senão não existe liberdade, isso é só para mim. Então, religiosidade hoje é o reconhecimento e o respeito do transcendente na vida do outro. Isso é religiosidade. Alguns podem não ter religião, mas têm religiosidade porque reconhecem um poder maior. E aí você falou a segunda pergunta sobre... se existe uma única religião correta e todas as outras são erradas. Essa é uma pergunta muito, muito profunda.
Quando Jesus esteve aqui na terra, os discípulos disseram, Senhor, tem um outro cara pregando do outro lado do rio lá, o que a gente faz? Ele disse, deixa ele pregar, ele está falando de Deus, tá? Deixa ele pregar, não o interrompa. Então eu acredito que, enquanto a minha pregação não faz mal para o outro, não persegue o outro, não judia do outro, e eu reconheço, porque eu estou pregando sobre algo maior, transcendente, espiritual, eu reconheço o mundo espiritual, eu deveria respeitar. Porque, vamos tentar pegar a sua pergunta, ela é muito profunda de um lado filosófico. Deixa eu me valer da filosofia aqui um pouco mais do que a teologia nesse momento. Quando você me pergunta, existe uma religião verdadeira e automaticamente as outras falsas? Você está me dizendo, existe a verdade, existe um grupo religioso que pode se apropriar dessa verdade sendo dono dela e os outros não? É isso que você está me dizendo. Então, primeiro, a verdade existe? A verdade existe. Eu me lembro uma vez na aula de doutorado, um professor disse assim, a única verdade universal é que não existe uma verdade universal. E eu disse a ele assim, professor, o seu argumento ele pode ser destruído com a resposta do Papaléguas. Ele disse, como assim? Ele disse, o Papaléguas e o Willy Coyote. O Willy Coyote fazia as armadilhas e voltava para ele mesmo, né? E aí eu disse, veja, se a única verdade é que não existe uma verdade, a verdade de que não existe a verdade também não é verdade. Logo, a verdade pode existir. Ele disse, é verdade. Então, a verdade tem que existir. A verdade tem que existir. Mas agora eu vou me valer da filosofia e da teologia. Em João capítulo 16, verso 12 e 12, verso 16, Jesus deu duas facetas de explicação sobre a verdade. Primeiro ele vai dizer, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, verso 6. Mas aí, no capítulo 16, verso 12, ele diz assim, tenho muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Ou seja, Deus não mente, então ele só fala a verdade. Então a verdade que Deus tem para nos transmitir é dada sequencial, gradativamente. Eu tenho uma verdade para dizer, várias verdades para dizer para vocês, a grande verdade, mas ela vai ser sequencial, porque vocês não podem suportar. Mas no capítulo 12, verso 16, diz assim, ó, do que Cristo lhes falara, seus discípulos não entenderam, a princípio. Só depois que ele foi morto e ressuscitado e glorificado que entenderam. Ou seja, não só o que Deus tem para nos transmitir é dado gradativa, como o nosso entendimento daquilo que ele já nos falou também é gradativo. É crescente. Porque eu sou limitado e Deus é ilimitado. Então a verdade existe. Algum grupo religioso tem? Não. Nós temos facetas da verdade, por isso temos que nos respeitar. E se alguém estiver achando aí que eu sou um herege, especialmente os da minha religião, uma das próprias fundadoras do Adventismo, Ellen White, no livro Evangelismo, se não me falha na página 326, ela diz assim, jamais deveríamos dizer que temos toda a verdade. Que podemos descansar nos principais pontos da nossa fé. Não, porque verdade é verdade progressiva. Ou seja, nós temos a verdade necessária para a salvação no tempo presente. E aí a gente tem um grande texto que ficou muito recorrente aqui no Brasil. Conhecereis a verdade. Eu estava em Londres quando ficou recorrente isso aqui, eu não estava aqui no ano passado. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu vi as pessoas usando para os 4 cantos. E eu dizia, será que as pessoas sabem o que elas estão falando? Porque João 8, no começo de João 8, tem uma mulher adúltera que é arrastada nua para que seja apedrejada. E Jesus diz, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E ele escreve o pecado do povo na areia ali. Porque a lei é na pedra, mas o pecado é na areia, porque o vento apaga. Olha que curioso, né? Deus nunca escreve pecado na pedra. Ele escreve na areia, para que se dilua. E aí deixa uma mulher, e é nesse contexto do perdão adúltera, do capítulo 8, que Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a verdade que liberta? A verdade do perdão, a verdade do amor, como ele ama aquela mulher, e liberta e perdoa aquela mulher. Então, eu poderia dizer para você o seguinte, a verdade existe, mas nós, enquanto seres limitados, temos que buscar por ela o tempo todo. E o dia em que alguém disser, parafraseando de novo o autor americano Ellen White, que tem toda a verdade e deixou de ter a verdade, parafraseando João 16, 12 e 12, 16. Nós temos que buscá-la cada vez mais. E se eu tenho um novo vislumbre, ou tive a oportunidade de estudar um pouco mais, é ensinar para você com amor, porque é o amor que transforma. Não é jogar na tua cara de que eu sou melhor do que você. Nós só estamos em momentos diferentes da caminhada. Então não é pela força nem pela violência, diz a Bíblia, mas pelo meu espírito, diz o Senhor.
Então, é óbvio que há uma faceta de algo que você vai saber mais do que eu, que você vai saber mais do que eu, e outra que eu posso saber um pouquinho mais que você. E nós podemos nos juntar para aprender mais um com o outro. O C.S. Lewis, se vocês me permitem, ele diz que eles tinham 3 amigos, né, muito grandes ali, a amizade deles em Oxford. O C.S. Lewis, autor de Nárnia, o Tolkien, autor do Senhor dos Anéis, que foi quem converteu o Lewis, e pouca gente sabe disso, e um outro que, se não me falha, era o Williams. E ele diz, éramos 3 grandes amigos, e um dia o Williams morreu. E ele diz, eu poderia pensar egoisticamente, que bom que o Williams morreu, porque agora eu posso ter só o Tolkien para mim, eu não preciso dividir meu amigo com outro. E ele diz, não. Quando o Williams morreu, ao invés de ter mais do Tolkien, eu tinha menos. Eu não tinha mais, eu tinha menos. Porque havia algo no Tolkien que só o Williams podia tirar com suas piadas sem graça. Algo em mim que só ele podia arrancar com seu jeito de ser. Então, quando um dos 3 morreu, ao invés de termos mais, nós tínhamos menos. Meus amigos, as diferenças não nos tornam mais fracos, nos tornam mais fortes. E nós estamos num momento no país que nós não estamos sabendo lidar com as diferenças. Diferenças existem para nos tornar mais fortes se nós sabermos nos respeitar. Então, como a verdade existe e ela é muito maior, você precisa aprender de mim, mas eu preciso aprender de você. Porque se você não existir, Tiago, se você não existir, Cabreira, se você não existir, Júnior, eu não terei mais de Deus, eu terei menos. É muito interessante isso, porque assim, a gente vê a impressão que tem assim, de quem é leigo, de quem não está numa religião ou frequenta uma, a impressão que dá é que assim, todas as religiões que existem falam que é o único caminho, então todos os outros estão condenados. Então acaba dando um medo, né? Assim, fala, eu tô pleno, acreditando no que eu sigo, né? Como verdade. E posso viver uma vida inteira achando isso e vou ser condenado mesmo assim, né? Porque quem estava certo é a outra religião lá que eu não a segui, né? Então foi por isso que eu fiz essa pergunta se tem uma única e ficou bem eu li explicado. um livro um tempo atrás do Dr. Jacques Ducan, chamado No Caminho de Emaús. Nossa. Caminho de Emaús, eu acho que vocês vão se lembrar em Lucas 24, quando Jesus ressurreto aparece para os discípulos, 2 deles, um chamava Cleopas, eu acho, se não me falha, e eles não reconhecem quem é Jesus até que Jesus se assenta à mesa com eles e na mesa ele se revela. E esse autor escreve esse livro No Caminho de Emaús e ele diz assim, os islâmicos dizem que Alá não pode encarnar, nem ser carne, nem ter um filho. Os judeus dizem que o Messias ainda virá. Os cristãos dizem que ele já veio. Quando o Messias vier, ele diz, eu espero estar bem perto dele para quando alguém perguntar assim, nos diga, você já esteve aqui antes? Eu digo a ele, por favor, não responda. Só vamos para o céu em paz. Eu acho que nós precisamos aprender mais um com o outro. Nem sempre eu deveria dizer, aliás, eu não deveria dizer que o outro está errado porque ele não crê 100% como eu. Ele está no caminho, buscando, e nós podemos aprender um com o outro. Porque a verdade é maior do que eu e do que você, do que a minha religião e do que a sua. Nós temos a verdade necessária, talvez, para o tempo presente. Lutero teve, os valdenses tiveram, Calvino, mas ela foi se ampliando cada vez mais. A verdade no Antigo Testamento era a morte de cordeiro. No Novo Testamento é o cordeiro que vem. Então ela vai se ampliando cada vez mais. E nós temos que aprender cada vez mais. Eu nunca posso dizer que eu tenho toda a verdade. Eu posso dizer, olha, a verdade me tem. Só que ela é tão maior do que eu tenho que aprender cada vez mais. Então eu não digo eu tenho a verdade. Eu digo, eu espero que a verdade me tenha. Mas eu tenho consciência de que eu sou pequeno e ela é maior. E eu vou em busca cada vez mais porque eu sou, por natureza, curioso. Então, o que você tem, Wanderson? Eu tenho um pouco de conhecimento. Como eu sei que você tem, eu quero aprender contigo. E juntos nós podemos ampliar tudo isso. Mas nunca dizer, você está errado. Mais uma vez eu repito, a religião não deve ser baseada numa religião de medo, perseguição e de acusação. Ela tem que ser baseada no diálogo e no amor. Porque eu tenho que estar aberto ao diálogo com o outro. Isso é liberdade religiosa. Bom, falando em diálogo, é o que nós estamos fazendo aqui. Eu estava aqui analisando. Desde a sua primeira pergunta, todas as perguntas hoje aqui foram bem difíceis, né, pastor? Bem difíceis. Bem profundas. Nós poderíamos... Não pareceu difícil para ele. Não, para ele não.
Mas eu digo assim, Tiago, não é porque nós estamos fazendo essas perguntas que nós não cremos, nós cremos. Com certeza. E na Bíblia nós temos muitas coisas boas, nós poderíamos estar falando de cada coisa maravilhosa que Jesus ensinou nós aqui, e nós estamos sempre aqui no lado, né, mais difícil mesmo, que é para questionar, para a gente aprender mais ainda, né? Mas, pastor, você nos disse que também, nas horas vagas de férias, você é guia turístico na Turquia ou em Jerusalém? Em Turquia, Jerusalém, Israel, Egito, Israel, aquela região toda que eu estudei. Porque toda a região da Bíblia, né? Porque, Exato. você vê, Turquia... Era a Ásia Menor, né? Era Onde o cristianismo se desenvolveu. Egito, né? o povo saiu de lá. Éfeso, né? Éfeso, lá em Mileto, Éfeso, Pamukkale, Sangalassos, Herápolis, Laodiceia. Capadócia, onde os cristãos... Né, Paulo esteve muito ali naquela região. Capadócia. Nas férias eu vou para lá. Nas férias eu tenho um amigo em São Paulo que é pastor da comunidade judaica adventista, doutor e pastor Rogel. E ele organiza toda a viagem e a gente acaba indo como guia ali, um dos guias, né? Ajudando a lecionar, dar aulas ali, guiar. Conhecer os lugares bíblicos, viajar pelo mundo bíblico ali, em loco mesmo. A gente vai desde o Egito até Israel, de lá passa na Turquia. É uma viagem de conhecimento bíblico extraordinário. Maravilhosa, né? É muito bom. Aparentemente você deve viver de férias, porque eu acho que o seu trabalho, quando você tira férias vai pra lá, é mais ou menos misturado a coisa. Alguém disse, né? Faça o que ama e você viverá em eternas férias, né? Exatamente. Aí aproveitando também esse gancho aí do Cabreira, falando de atualidades também, da sua atualidade. A inteligência artificial, eu acredito que ela venha para somar, né? Mas eu acho que para a religião também é um ponto positivo. O que o senhor acha da inteligência artificial? É muito curiosa a tua pergunta, Júnior, porque quando Gutenberg, em 1500, criou o primeiro livro impresso foi a Bíblia, muitos cristãos na época acharam que era demoníaco, porque os copistas ficavam lá analisando. E a imprensa, o primeiro prelo, se tornou uma bênção para espalhar a Bíblia e outras literaturas pelo mundo inteiro, né? Depois, quando nós tivemos o advento da internet, muitas pessoas diziam, não, porque a internet é do diabo. Tudo depende de como eu faço uso. E agora vem a inteligência artificial, né? Ela será demoníaca, ela vai destruir a humanidade. Tudo depende do uso que eu faço, de como eu enxergo. Eu acredito que com um bom uso dela, em mãos corretas, em mentes corretas, ela será uma bênção para nós espalharmos o evangelho, levarmos amor, respeito, liberdade religiosa. Agora, como tudo na vida, eu posso pegar um carro e fazer um bom uso dele, e posso fazer um mau uso também. Então, eu sempre digo, né, que não é o carro. Teve um tempo lá, eu acho que eu estava em Londres ainda, que um maluco lá pegou uma van ali perto da Tower Bridge e matou lá 70 pessoas, feriu mais 80. Né? Ele entrou na feira. Exato, eu não vi ninguém dizer que era errado ter van, porque errado não é a van, é o maluco que está atrás dela. Então, qual é o uso que eu faço? Nas mãos de quem estará? E eu, enquanto cristão, farei que tipo de uso disso? Eu já utilizo das ferramentas, eu não sou assim um cara especialista em tecnologia, né? Mas eu faço ali, a equipe que trabalha comigo também dos diversos projetos, a gente faz as artes, cria vídeos e ajuda demais, é uma ferramenta fantástica, se você souber usar, como foi o prelo lá no início também de Gutenberg. Tudo que é em excesso não é bom. Exatamente. Né? Tem que saber usar. Exatamente. Jesus, quando multiplicou pães e peixes, ele fez sobrar só o que eles precisavam. Os peixes não, porque eram pescadores ali, eles já tinham peixe, né? Então tudo em excesso não dá. E tem que saber como utilizar o bom uso de tudo. Legal. Pastor, a gente falou agora aqui no começo de Maria, né? E falamos sobre a importância dela, né? Enquanto mãe de Jesus. Como que o senhor vê Maria, né, a importância dela, aonde que há o excesso da importância, assim, quando que chegamos ao excesso da importância que demos a Maria, e se o senhor acredita em intercessão? Quando os católicos, principalmente, pedem intercessão de Maria para Deus, como que isso, assim, teologicamente falando, funciona?
Muito bem, muito boa a sua pergunta. Primeiro quero mandar um abraço a todos os católicos que estão nos assistindo nesse momento. Tive vários amigos padres que fizeram doutorado comigo, o padre Isidoro, depois foi para Roma fazer com o Papa lá um pós-doutorado lá junto deles. Então eu tenho maior respeito, maior admiração por muitos teólogos católicos, por muitos padres. E é lógico, quando a gente estuda história, você tem concordâncias e discordâncias em qualquer religião, né? Tem seus acertos e erros. Mas eu acho que a gente pode focar, né, no dado momento da história que nós estamos, os lados positivos que podem nos unir mais, né? Como que eu vejo Maria na narrativa bíblica, né? Vocês perceberam que eu sou bíblico, eu cito a Bíblia o tempo todo, né? Eu prefiro não ir pela tradição, eu prefiro ir pela Bíblia, né? Porque a tradição é um perigo. Eu digo que tradição sem princípio não passa de erro envelhecido. Então a Bíblia é minha segurança. Maria, para mim, é um personagem central na história, uma mulher fantástica, usada por Deus. Eu até mencionava, antes da gravação aqui do podcast para o Cabral, um livro. Posso mencionar aqui? Lógico. Eu escrevi um livro, né? Está em e-book, nós vamos lançar em forma física, O Natal de Jesus. Eu menciono Maria, logo no prefácio ali do livro, ali na introdução. Eu menciono Maria, e eu digo, né, falando do nascimento de Jesus em Belém, ali da Judéia, eu digo assim: muitos que vieram antes de Jesus, Abraão, Isaac, todos os profetas, quiseram ver Jesus. Deles, a Bíblia diz, morreram sem alcançar a promessa. Mas aquela jovem mulher, Maria tinha cerca de 14 a 16 anos quando Jesus nasceu, tá? Aquela jovem mulher, Maria, tinha o rei do universo em seus braços. Como era ver a face de Deus pela primeira vez? Deveria Maria pensar. É assim que Deus se parece? Essa é a face de Deus? Depois de um duro trabalho de parto, com sangue ainda na face da criança, talvez, manchas de sangue em sua face, Maria alimentou o pequeno e frágil bebê pela primeira vez. O Deus que criara o universo, dependendo do leite de uma mulher. Então, eu tenho uma paixão por Maria. Enquanto mulher, enquanto figura central na história, a sua fé de dizer, olha, eu me submeto, uma virgem naquela época grávida deveria morrer apedrejada. 30 anos depois, no ministério de Jesus, em João 8, quando ele diz para os fariseus, vocês são filhos do diabo, vós tendes por pais o diabo, João 8,44, os fariseus dizem, não, nós somos filhos de Abraão, nós não somos bastardos. Bastardos em grego ali, a expressão é porneia genal, significa gerado de uma prostituição. Você acha que colou Jesus a história da virgindade? 30 anos depois, Maria era acusada ainda. Então olha que central para uma menina, eu acredito que ela tinha 14 anos, quando ela engravidou de Jesus. Uma menina de 14 anos, sofrer tudo que ela sofreu, risco de morte, sair da sua cidade, depois do seu país, depois ver o seu filho morrer. Então ela é central. Agora, o que eu acredito de Maria? Que ela é cuidada por João, depois até o fim da sua vida. Os nossos irmãos católicos, eles dizem que não, que Maria foi assunta ao céu. Eu visitei o local que Maria, pretensamente, ali eles acham que descobriu. Há uma tradição bem tardia, na verdade, mas que foi a casa de Maria, ali em Éfeso. Escavei Éfeso ali, estudei com uns especialistas por muito tempo em Éfeso, onde Maria foi cuidada por João. Os católicos acham que Maria está no céu e intercede por nós. Eu respeito muito a figura de Maria, mas eu acredito que diz 1 João, capítulo 2, que Jesus é o advogado junto ao Pai. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, eu entendo que Jesus é o intercessor por nós, que ele não usa do intermédio. Mas entendo que há um grupo que acredita que Maria é intercessora até a Deus e respeito o que eles dizem. Mas para mim, que foi a sua pergunta, Maria deve ser respeitada, uma figura central na história, para que o próprio Messias entre na história. Mas acredito que Jesus é o nosso intercessor maior, porque ele é o substituto. É ele quem morre numa cruz. Eu acho que a gente tem que buscar amar Jesus como ela amou, né? Exato. Eu acho que esse é o exemplo maior. A entrega que ela faz dela mesma a Deus, do seu ventre, do seu útero para Deus, da sua vida. Porque, veja, Jesus sabia ler e escrever, não era comum na época para quem não frequentava as escolas dos rabinos. Quem que educou ele? Foi Maria. Foi Maria que fez isso. A entrega que ela faz do seu filho em ver ele morrer na cruz. E ali na cruz Jesus diz, né, mulher, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe, né, falando de João, que era sobrinho de Maria, primo de Jesus, filho de Salomé, que era irmão de Maria. E aí ela cuidada, mas ela é uma figura central, muito importante.
Ainda só insistindo um pouco na questão da intercessão, é porque eu estava assistindo alguns vídeos, né? Estava estudando um pouco e os católicos eles justificam essa questão da intercessão e de rezar para santos ou para própria Maria. Eles exemplificam quando a gente fala assim: você não pede para um pastor orar por você? Ele falou que a gente faz é pedir por pessoas que a gente viu que se dedicaram e que tiveram uma vida próxima, né, de Jesus e próxima de Deus, para orar por nós. Seria mais ou menos, eles fazem essa comparação. É válida essa comparação? Como? Paulo diz que nós deveríamos interceder uns pelos outros. Paulo intercede pelos cristãos de Éfeso, de Corinto, e ele fala, né, que nós deveríamos, várias vezes nas cartas dele, orar uns pelos outros. E está tudo certo uma pessoa orar pela outra, né? Mesmo que eu ore por você, eu oro em nome de Cristo. Ele é o meu intermediador. Ele é o meu substituto. É ele que tem méritos para dizer: olha, ouça a oração do Wanderson, do Tiago, do Júnior, do Cabreira, não porque eles merecem, mas porque eu morri por eles. Agora, o que eu acho válido em tudo isso é que você tenha fé, que você esteja buscando a Deus, e isso eu, enquanto teólogo, eu tenho que respeitar no outro. Você pode dizer assim: olha, Wanderson, para você chegar daqui, eu estou indo aqui depois do podcast dar algumas palestras em Londres. Você pode ir de navio, você pode ir de avião, você tem várias formas de ir para lá. Mas você vai chegar em Londres. O importante é que você vá para lá. Eu acho que as pessoas, em suas crenças, elas entendem algumas formas diferentes de chegar a Deus de mim. E eu preciso respeitá-las. Biblicamente, eu entendo que eu deveria orar em nome de Jesus, clamar por ele, mas que nós podemos interceder uns pelos outros. Se eu tenho uma religião e um grupo que acredita que eles podem buscar os méritos dessas outras pessoas para interceder a vida deles por eles, eu, enquanto cristão, eu só posso respeitar. Eu, enquanto teólogo, eu entendo que a maneira como Jesus apresenta a oração e como ele se apresenta na Bíblia, ele é o meu intercessor maior e eu posso ir pelos méritos dele, através do Espírito, que a Bíblia diz que intercede com gemidos inexprimíveis direto a Deus. Agora, se você me disser assim, eu concordo contigo, acho legal, Wanderson, mas eu acredito que eu posso buscar os méritos de outros intercessores e estou indo a Deus. O que você me diz disso? Eu digo: eu te respeito. Eu tenho uma visão diferente nesse ponto, mas como eu disse, quem pensa diferente de mim não é meu inimigo. Eu tenho que respeitá-lo e eu quero que você busque a Deus. Mas se você me perguntar como biblicamente eu vejo isso, eu vejo o Espírito Santo intercedendo por nós e Jesus Cristo. Isso é muito claro na Bíblia para mim. E se é claro, eu prefiro ir naquilo que está aqui. Mas não significa que eu não posso respeitar você e achar bonito aquilo que você faz. Obrigado pela explicação. O caminho, né? Exato. Mas está procurando... Tiago, é um assunto tão importante, né? Tão gostoso. Dá vontade de ficar só ouvindo. Só queria fazer um adendo aqui, né? Vocês falaram das respostas, né? Há um filósofo que diz que a gente conhece, na verdade, a inteligência e a sabedoria das pessoas pelas perguntas que elas fazem, não pela resposta que elas dão. Então vocês estão muito mais sábios aqui, porque foram perguntas incríveis. Eu queria fazer uma, porque eu acho que nós estamos abusando muito hoje aqui do pastor. A gente realmente acho que foi o podcast mais demorado que a gente mais fez. longo podcast. Falta de vocês. Com certeza. Posso falar uma coisa? Antes de sentar aqui, até eu fiquei sabendo que eu ia sentar aqui, agora na última hora. Eu fiquei imaginando como que a gente ia tirar proveito, né, desse momento, dessa, né, porque é um privilégio você estar debatendo, conversando com uma pessoa que estudou tanto, que conhece tanto, que tem tanto para ensinar para gente, né? Eu acho que a gente só consegue aprender mais na Bíblia. Mas a gente tem uma pessoa para destrinchar as dúvidas, que é um professor, né? Professor. E nós podíamos, mas como eu te falei, a gente podia ter falado de outros assuntos mais fáceis, né? Mas a gente pode fazer outro podcast. Com certeza. Que seria muito mais, até talvez mais prazeroso, até mais. Mas nós não, você foi, o Júnior foi.
É que realmente assim, são questões minhas que eu me aproveitei do podcast, da presença do pastor. Mas é por isso que nós estávamos ansiosos para que ele viesse. E representa muitas dúvidas de quem está assistindo também, né? Com certeza. Pastor, eu falei que eu tinha uma outra que também é uma dúvida minha, mas mais histórica, assim. Eu queria entender que realmente é uma coisa meio obscura, assim, eu não entendo. A questão quando ocorreu a divisão, assim, do cristianismo e dos muçulmanos, como que é a linha cristã, Alá, Deus, são a mesma pessoa? Como que se divide essas duas principais religiões aí? Tiago, explicando de uma forma geral, o islamismo vem de Ismael, o judaísmo vem de Isaac, ambos são filhos de Abraão. Ismael é o primeiro filho de Abraão com Agar, né, que é uma serva deles, e Ismael com Sara, Isaac com Sara. Então Ismael e Isaac, eles vêm do mesmo pai. Abraão é uma figura importante tanto para o cristianismo, para o judaísmo, como para o islamismo. Ismael, você tem 3 cidades importantes do islamismo, né? Você tem Meca, da onde vem o profeta Mohammed, né? Você tem Medina, que segundo a tradição foi fundada pelo próprio Ismael, filho de Abraão. Abraão enviou eles para a terra do Oriente, né? Diz a Bíblia em Gênesis 25. E você tem Jerusalém, da onde, segundo a tradição e crença deles, Maomé ascende aos céus, onde está a mesquita de Omar, ali hoje o Domo da Rocha, né? Que é o antigo templo judaico. Na época em que o judaísmo e Jesus entra ali através do judaísmo na história do mundo, o islamismo não tem essa expressão toda, porque Maomé vai existir em 600 depois de Cristo. Eles estão com tribos muito divididas, estou explicando de uma forma geral, e é Maomé que vai ser expulso por eles, vai voltar depois, que vai uni-los, né, o profeta, com suas revelações. E aí é óbvio, né, eles entram em confronto com o cristianismo, né, nas guerras chamadas Guerras Santas do cristianismo, com os templários. Depois, ali por volta do ano 1000, você vai ter Saladino invadindo a cidade. Depois o rei Ricardo, o Coração de Leão, vai tentar recuperar a cidade. E você acaba tendo essa briga. Então, na verdade, não há uma divisão que eles saem da mesma religião, mas eles saem do mesmo pai que é Abraão através de Ismael. Mas depois de Ismael, o islamismo ainda vai ter outros caminhos até chegar a Maomé, que vai sintetizar a religião, sistematizar. Mas não é que eles estão numa mesma religião e se dividem. Eles apenas têm fundadores em comum, que é Ismael e Isaac, que vem de Abraão. Mas eles são religiões diferentes desde o início. Mas têm suas semelhanças. Ambas são monoteístas, creem num só Deus. Tá? E é Maomé quem vai sistematizar isso melhor para o islamismo também. Ambos vêm de Abraão, creem num único Deus, não creem em imagens, como o judaísmo, o islamismo também. E aí, depois da morte de Maomé, o islamismo vai se dividir entre sunitas e xiitas. Um grupo vai seguir o tio dele, se não me falha, e outra filha dele. Então tem uma divisão no próprio islamismo hoje também, que tem suas interpretações parecidas e diferentes do Alcorão também. E o judaísmo, por outro lado, você tem o judaísmo, que na época de Cristo era muito plural. Você tinha judeus, o judaísmo tinha saduceus, fariseus, herodianos, essênios ali perto do Mar Morto, em Qumran. Aí o cristianismo surge como uma seita do judaísmo também. O cristianismo, inclusive, ele é curioso, ampliando um pouco a tua pergunta, porque o cristianismo é a única religião do mundo que usa escritos sagrados importados de outra religião, emprestados de outra religião. O Antigo Testamento não é nosso, é dos judeus. Mas nós usamos. Mais de 1/3 dos seus escritos vem do judaísmo. Mas eles não se dividem, tá? Eles vêm de uma raiz com Abraão, mas já desde o início são religiões que cada um tem o seu fundador, mas tem as suas similaridades em crenças, como o monoteísmo. Lógico, os judeus vão chamar de Yahweh, eles chamam de Alá. Eles têm o profeta representante, no qual eu vejo muitas pessoas aí por aí no mundo afora fazendo piada, etc. Tem que respeitá-los. Tem ensinamentos fantásticos no Alcorão, profundos. Lógico que você tem interpretações mais radicais, como a Bíblia também tem, né? E alguns falam, mas vê o que os islâmicos fizeram em tal lugar, nisso, naquilo. Os templários também, na Idade Média também. Então eu acho que a gente tentar uma interpretação mais razoável, mais amorosa, mais consistente e respeitar os nossos irmãos islâmicos. Aquilo que nós acabamos de falar, né? São os extremos, né? Aham. Esses extremistas passam do... E isso há em todas as religiões, Exato. mesmo nas divisões do cristianismo. Passam do normal e do comum. Eu digo que os extremos são sempre do diabo.
Sabe, uma vez vocês não fizeram a pergunta, mas eu vou me fazer agora, e talvez esteja até na mente, eu não sou profeta nem filho de profeta, mas eu estava num encontro universitário pouco antes de ir para Londres, pouco antes das eleições do ano passado, e me perguntaram assim, professor, o senhor é de direita ou é de esquerda? Daquela briga toda, né? E eu disse para eles, veja, eu vou responder vocês usando Tolkien. É muito simplista dizer se você é de direita ou de esquerda, porque nós estamos num pensamento binário no Brasil, né? Ou você é isso ou você é aquilo. Como se você não tivesse mais opções. E se você fosse de um lado, odiasse todo mundo que está do outro lado. Como se você não pudesse respeitar as diferenças, né? Eu digo, veja, eu tenho representação completa apenas em Jesus. Em alguns momentos, você pode achar pelos meus discursos e aulas que a esquerda me representa ou que a direita me representa. Não. Eles se aproximam de mim no momento em que eles se apropriam do discurso cristão. Mas eu sou de Jesus. Dito isso, eu quero responder vocês usando Tolkien. No livro, acho que se não me falha, O Retorno do Rei, ou As Duas Torres, os anões perguntam ali no Senhor dos Anéis, né? Tolkien escrevendo, e que é um livro totalmente cristão, tá? As pessoas assistem Senhor dos Anéis e não entendem que ali está a história da redenção. Como assistem Nárnia e não entendem a história da redenção. Do leão que morre, que ressuscita, é Jesus. E aí o Tolkien ali, nessa projeção, metáfora da salvação, os anões perguntam ao Senhor de Barbárvore, que é o rei das árvores, diz, afinal, de que lado você está? Ele diz, eu não estou completamente do lado de ninguém, porque ninguém está completamente do meu lado. Dito isso, saibam que há coisas ao lado das quais eu jamais poderia estar, porque eu tenho princípios. Então eu estou completamente ao lado de Jesus, porque Jesus está completamente do meu lado. Dito isso, eu posso concordar com algumas coisas daqui e com algumas coisas daqui. E discordar também, porque não é possível que qualquer filosofia humana não tenha discordância nenhuma com ela. Então nós deveríamos criar um pensamento político, religioso no nosso país, aberto ao diálogo, aonde eu concorde com algumas coisas e discorde com outras coisas, e você respeite minhas concordâncias e discordâncias. Há um teórico chamado Levinas, que ele diz que quando eu tenho o diálogo A e o diálogo B, eu não deveria simplesmente dizer que o diálogo A está certo ou o B está certo, ou A errado ou B errado. Eu deveria ver os dois diálogos, e pode ser que eu entenda que o A está certo, o B errado, ou o B certo, o A errado, ou que eu crie um pensamento C, que eu amplie tudo isso, porque é no diálogo com o outro que eu aprendo cada vez melhor. Eu preciso de você. E o problema do Brasil hoje é que, por projeto de poder, o demônio é sempre o outro. Eu li um livro um tempo atrás que dizia o demônio é o outro. O autor dizia, se o diabo não existisse, nós o inventaríamos, porque nós precisamos demonizar alguém. Não, eu posso dizer, eu concordo com isso e discordo disso. E você pode dizer, eu também concordo com isso, como a gente comentou agora há pouco aqui algumas questões religiosas, e eu discordo disso. E nós podemos ampliar a nossa visão e nos respeitar. Eu acho que essa é a grande questão. Porque o céu, ele não vai ter uma placa de igreja, uma placa filosófica. Ele vai ter pessoas que aprenderam a se amar, a se respeitar. E amar quem pensa igual a mim é fácil. Mas Jesus disse para eu amar os diferentes. Cabreira, você deve estar. Você deve estar aí. Aprendendo. Agora, um especialista em política aqui não sou eu. Eu sou apenas cientista da religião e sociólogo. Mas o que o pastor falou aqui hoje, ele já falou o seguinte, que tem o lado bom e o lado ruim em qualquer circunstância. Certo? E nós já ouvimos aqui no nosso podcast de 2 ou 3 entrevistados políticos a mesma coisa. Não é porque eu sou da direita ou sou da esquerda que eu estou certo ou estou errado. Mas na política tem a coisa errada e a coisa certa. Fantástico. Você tem que escolher que lado que você quer estar. Eu vou me valer do direito agora um pouco. Me valer da filosofia, da sociologia e da teologia aqui. Eu quero me valer do direito. Martim Lutero, quando promulgou a reforma protestante, havia algumas leis estabelecidas, ele disse, lei injusta não é lei nenhuma. Ah, mas é lei. Lei injusta não é lei nenhuma. Bom, o nazismo também criou uma lei dizendo que tinha que matar judeu, estava votado no Congresso. E aí? Era lei. Só que o direito prevê o ius naturalismo, que é a lei do coração, e o ius positivismo, que é a lei do papel. Quando o ius naturalismo e o ius positivismo se confrontam, eu deveria ficar com o ius naturalismo. Ou seja, se há uma lei dizendo, como lá no nazismo, que eu deveria matar judeu, está na lei, mas o meu coração diz que é pecado e errado matar, seja quem for, eu não deveria fazê-lo. Não é porque está numa lei que eu devo fazê-lo.
lei injusta não é lei nenhuma. Um dos princípios do direito, né, da filosofia do direito é lutar pelo direito e pela justiça, mas quando o direito se confrontar com a justiça, que eu fique com o que é justo. Então Lutero dizia, lei injusta não é lei nenhuma. E quando eu ver uma lei injusta, eu deveria me revoltar contra ela, ou pela força da razão, ou pela razão da força. Orem para que eu escolha sempre a primeira, a força da razão. Mas, se necessária, a razão da força. Mas eu acho que nós deveríamos ficar sempre com a força da razão. Respeitando o outro, amando o outro, nós vamos errar cada vez menos. Mas nunca ir cegamente para um lado. E eu, particularmente, enquanto filósofo, sociólogo e teólogo, eu não acredito que filosofia humana alguma será a grande solução para esse mundo. Porque existe algo nesse mundo que se chama pecado. E ele corrompe você e a mim. Então eu não posso ir cegamente seguindo nenhum líder. Eu tenho que tomar cuidado. Seja em nome de qualquer filosofia ou até de Deus, porque os maiores males da humanidade foram cometidos em nome de Deus e não do diabo. Não que Deus estivesse naquilo. Sim. Então eu deveria sempre ter um pé atrás, basear pela Bíblia e respeitar o outro. Ou, para usar Kant no seu imperativo categórico, se o que eu fizer e todo mundo fizer piorar o mundo, eu não deveria fazer. Né? Gente, eu só vou encerrar esse podcast por obrigação, porque se eu pudesse, eu ficaria aqui. Vamos fazer parte 2, né? Exatamente. Tio, vamos... você tem alguma consideração? Não, eu só queria pedir para o pastor fazer uma oração para nós, uma bênção, em nome da família Cabreira, ao podcast, a todos que estão nos ouvindo, assistindo. Eu acho que isso seria importante para nós. Eu quero fazer sim, quero agradecer mais uma vez a todos vocês, a família Cabreira, a galera que está nos assistindo aí com essa paciência toda, ao Edson que fez essa ponte para que eu pudesse estar aqui. Muito obrigado, viu, Edson? Edson é uma bênção. E eu queria terminar dando uma bênção em hebraico. Posso? Eu leciono grego, né, mas gosto um pouquinho de hebraico também. E eu queria dar uma bênção araônica. Deus ele institui Moisés como grande profeta no Antigo Testamento e Araão como sumo sacerdote ali do templo mosaico. Ele diz que Araão deveria abençoar todo o verdadeiro filho de Deus, né? E a bênção de Araão, vou falar primeiro em português, depois vamos dar em hebraico. A bênção de Araão deveria ser que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a face sobre você. Que o Senhor tenha misericórdia de você e sobre você levante o rosto e te dê a paz, a eterna paz. Então, a bênção que Arão dava na língua original era assim, gente, em hebraico. Yevarecha Adonai vestiberecha. Yair Adonai panavelecha veroleka. Isa Adonai panavelecha veyasem lecha shalom. Amém. 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 Deus abençoe. Obrigado. Amém. Obrigado, gente. Valeu. Pai, quer falar? Não, Considerações muito finais? agradecer o pastor por essa honra, esse privilégio da gente ter aqui na nossa casa o nosso Broadways. Broadways Podcast. Preciso aprender a Segue falar aí, essa galera. palavra, Broadways. Compartilha, viraliza. Podcast. E agradecer você. Hoje o Luquinha não está, né, e eu ocupei o lugar dele aqui. Mas Broadways, eu pensei que Brothers significasse irmão, não é isso. Mas mistura. É uma mistura. É um neologismo, né? Você aí eu juntar falei, como é que vai brothers ser? e Então, de preguiça, duo, né? é Duo preguiça, dois e brothers. É preguiça de falar certo, brothers, aí a gente fala brothers. Pô, Então. Mas eu tô dando uma explicação Um jeito brasileirado. semântica. Brothers de brother, né? E duo de que é dois. Né? Exatamente. Ficou, fechou. Mas agradecer Eu sempre você achei um ter absurdo. permitido, viu? Estar aqui. Você enlouqueceu? Ocupando o lugar do Lucas. Fantástico aqui. essa presença. Maravilha, Fantástico. mas aproveitei, viu? Ajudou muito. Aumentei muito meus conhecimentos. Também Obrigado, queria viu, pastor? agradecer Mais ao uma vez. Edson. A gente não sabe direito se chama de pastor, Exato. de Foi o que eu falei no senhor. começo. Wanderson. Professor, Wanderson. doutor. Doutor também. Só o Wanderson tá bom. E nós vamos deixar embaixo aqui, né, o Instagram, as mídias sociais do pastor, para vocês poderem seguir. Vai estar na descrição do vídeo, né? Legal. O Bis está me ajudando aqui. E eu vou torcer para que os livros impressos, viu? Tá chegando aí os livros, hein? Natal de Jesus já está impresso, já tá em ler os e-book dois. e vai chegar o Jesus de João. Fantástico livro. Você é um dos primeiros a comprar. Beleza, E livro, gente. Obrigado, valeu, obrigado, pai, valeu, pastor, Valeu, valeu, gente. obrigado. Tchau, tchau.